Oi, 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 minha gente linda! Eu, Dr. André Vinícius, o seu co-host, hoje estarei nessa cadeira, nessa posição de host, porque Kátia Damasceno teve um pequeno problema de saúde, mas, assim como ela é uma mulher incrível que está aqui nessa mesa para fazer parte e compor essa mesa sensacional, então não sai daí que esse episódio vai ser sensacional. Eu recebo a minha querida amiga, Silvane Castro, mãe de Laurinha, que é a maior mentora de médicos do Brasil e que vem ao longo dos últimos anos transformando carreiras de médicos e transformando médicos em empresários e empreendedores. Além disso, ela é uma palestrante de muito sucesso, de muito impacto. Ela presta uma série de consultorias, faz governança corporativa, enfim, ela é uma mulher sensacional. E não é por isso, né, não apenas por isso, ela foi escolhida por conta desse coração maravilhoso e também me escolheu para ser sócio da Rede Musa, uma rede de licenciamento de clínicas em saúde da mulher, em que nós trabalhamos juntos e estamos tentando transformar, né, a vida e a clínica das clínicas em saúde 40 mais do Brasil. Silvane, seja muito bem-vinda, minha amiga querida! Que sensacional lhe ter por aqui! Obrigada, fiquei super feliz com o convite, André. Ah, sensacional, que bom. Só assim a gente tem tempo, né? Não Porque nós somos aqueles sócios que conversam muito pouco e agimos muito. É, mas aí entra o grau de objetividade, né, André? A gente se identifica, a gente se dá muito bem, né, Exato. em relação a isso. Praticidade, sabe aquela história? Tem reuniões que não precisam ser reuniões, pode ser só e-mail ou uma linhazinha de WhatsApp, é assim que a gente funciona. É, mas aí entra também a questão, né, do nosso alinhamento de valores, né? A gente tem crenças, o que a gente, né, para onde a gente olha para o mundo, né? A gente tem um olhar muito parecido e um jeito, né, assim, de decidir as coisas, né, de forma bastante prática e transparente, que eu acho que são... isso tudo é fundamental, né, para uma boa relação. Com certeza. Sil, aproveite e se apresente aqui para o pessoal que não lhe conhece. Nossa, mas depois dessa apresentação... Essa é a sua apresentação de amigo e sócio. Agora você, a sua parte de expertise acadêmica e técnica. Legal. Então, eu sou gestora de formação, administradora. Iniciei a minha carreira na indústria farmacêutica, porque eu sou formada em administração em marketing, com MBA em finanças e também especialização na parte de neuromarketing. E todo esse conjunto, né, de conhecimento, ele foi necessário para me trazer para esse lugar de vivência que a gente tem hoje. E acho que, da minha apresentação, o que eu mais gosto de destacar são os meus resultados. Verdade. Porque eu falo que o seu resultado como médico é o meu resultado. Então, quando eu falo do meu resultado, na verdade, eu estou falando de quem é muito importante para mim, que é o médico, que é o meu cliente, que é essa persona maravilhosa que eu me relaciono há mais de 20 anos, né? E me dedico fielmente, genuinamente a contribuir, né? Para que esses médicos alcancem seus maiores objetivos e se descubram também, né, em novos lugares. Exato. E talvez vocês não saibam, mas a nossa relação começou na relação de clientes. Então, eu fiz consultoria por conta de Ana Alexia. Silvânia é muito conhecida na área da dermatologia. Eu falo que a dermato foi meu berço, né? Isso. Eu nasci ali na atuação como empreendedora e como consultora, né? Que veio nessa ordem, primeiro empreendedora, em seguida o trabalho de consultoria e a empresa. E eu me identifico muito com a dermatologia, né? Que é um ramo que une tecnologia com beleza, estética. E foi graças à dermatologia que a gente nos conheceu. Né, que eu te conheci por conta disso. A Ana Alexia comprou um curso que chamava Jornada do Cliente, e a gente vai falar sobre isso, porque, sem sombra de dúvida, independente de qual é a sua área de atuação, a jornada do cliente ele vai fazer uma diferença absurda em relação aos seus resultados, em relação à experiência que cada cliente que te procura, seja você um prestador de serviço, seja você dono de algum produto físico, enfim, independente da sua área, essa conversa de hoje ela vai te impactar e vai trazer uma série de insights. Então pega papel e caneta, já começa a compartilhar esse link com as pessoas, porque essa conversa aqui vai render. Vai. E, Silvane, eu entendo muito que, assim, você começou a empreender muito cedo. Muito. Então, você fala com propriedade sobre empreendedorismo. Conta aí um pouco dessa história. Assim, é interessante, né, assim, falando do empreendedorismo e falando sobre propósito, porque eu falo que o propósito nos encontra.
Sem dúvida. E eu sou filha de professores. Então, assim, uma base familiar, zero empreendedora. Zero empreendedora. Sim. E, inclusive, até às vezes com dificuldade em lidar, até com questões financeiras, porque o professor, ele tem ali, né, a sua atuação. Um salário inelástico. Exatamente. Então, eu não Sei, porque eu sou tenho essa professor também. referência. Então, você pergunta assim, de onde isso surgiu? Não sei, deve ter vindo de algum genes ancestral. Os antepassados trabalharam fazendo escambo em algum momento aí. Alguma coisa. Mas fato é que eu sempre fui muito precoce. Então, na faculdade, comecei fazendo estágio, eu olhei para a área da saúde, então eu tinha, assim, alguns colegas que já eram representantes de indústria farmacêutica, e eu falei assim, nossa, essa área da saúde deve ser algo muito bom, muito interessante. Comecei a olhar para isso. E aí, meu primeiro estágio foi como, né, estagiária na indústria farmacêutica, na verdade, na distribuidora de indústria farmacêutica. Isso dentro da faculdade ainda? Dentro da faculdade, em Maringá. Eu sou natural de Maringá, então lá em Maringá eu comecei atuando, né, na distribuidora de uma indústria, então voltada para varejo, PDV, que é a farmácia, né, o ponto de venda. E ali eu já comecei, assim, né, enfim, me apaixonar por tudo aquilo. E eu cresci muito rápido, assim, de estagiária eu passei para gerente, sabe, assim, Nossa. tipo, rapidamente. E aí eu tinha 20 e poucos anos, também me casei com 20 e poucos anos, né, com 23 anos eu me casei na época, né, com um mineiro, mudei para Minas Gerais e assumi uma área muito grande, né, de atuação. E eu lembro que como gerente de marketing, eu tinha de idade aquilo que a equipe tinha de experiência. Sei então, bem como mulher, isso. nova, é um super desafio. Até hoje tem cara de baby, né? Então, assim, você imagina na época de faculdade. Então, assim, aí você tem que se provar muito. Verdade. Mas até então não tinha nada de empreendedorismo nisso. Inclusive, nas minhas entrevistas ali de começo de carreira, me perguntavam, o que você quer ser? A minha resposta é, quero ser executiva. No entanto, nesse processo do casamento, eu acabei realizando o meu primeiro procedimento estético. Tá. Na época... Enquanto paciente. Enquanto paciente. Então, com 20 e poucos anos, eu fiz um procedimento que era uma depilação a laser, que nem existe mais hoje, que usava uma pasta preta, uma pasta de carbono, e aí, né, o pelo puff, né, sumia. E eu olhei para aquilo e falei assim, gente, que coisa legal, né? E aí eu fui começar, né, eu sempre muito curiosa, fui começar a investigar um pouco desse mercado. Ele estava nascendo no Brasil. Sim. E nessa história eu descobri que existia a locação desse equipamento, porque na época esses equipamentos eles eram muito inacessíveis aos médicos, eram caríssimos. Continuam sendo muito caros, mas na época era algo ainda que o médico não acreditava tanto, estava no início da curva de aprendizado. Até porque a gente não é ensinado na faculdade de medicina sobre utilização de tecnologia, especialmente isso dentro de consultório. Exato. Até hoje em dia não é realidade. Mas assumir o risco de investir. Claro. Né? Sendo que a tecnologia para o médico é uma ferramenta. Ele tem um arsenal. Claro. Tem os injetáveis, tem a parte medicamentosa, tem... Hoje. Mas naquela época, por exemplo... Na dermatologia já existia. Porque a toxina botulínica foi o primeiro, né, procedimento estético. Depois vieram os lasers, né, ganhando força. Então, nessa época, os médicos não investiam tanto, mas eles queriam ter. Eles queriam dar essa opção para os pacientes. Então, eu olhei para esse mercado, aí fiz todo tipo de pesquisa que eu deveria fazer e falei assim, vou encarar, vou investir. E aí, então, brotou. Sabe, assim, a veia empreendedora, porque o empreendedor, ele tem a ideia, ele, né, busca a solução, mas ele assume risco. Então, com 24 anos, eu investi no meu primeiro laser, numa época em que os médicos ainda não investiam tanto. Sim. Então, eu fui pioneira nessa questão de ser uma não médica inserida nesse contexto. Tanto que muitas pessoas, até hoje, né, quando a gente dá aula junto, o pessoal, Silvânia é médica, qual é a área dela? Então, ela não tem o CRM. Gente. Ela tem a cabeça de médico, mas não tem o CRM. Agora, eu falo que eu tenho o DNA, né? Agora me conta uma coisa, você falou que começou a empreender e comprou laser. Laser era uma fortuna, continua sendo uma fortuna, mas como é que você se capitalizou? Como você pensou ali aos 20 e poucos anos, conseguiu se capitalizar para fazer um investimento dessa alçada? Eu tô querendo saber, porque às vezes a gente pode, com essas histórias, inspirar você que está aí em casa, que tem 20 e poucos anos e foi picada, ou tem a genética aí do empreendedorismo, mas não sabe por onde começar, porque às vezes você não tem condições financeiras para fazer isso. E assim, obrigada por essa pergunta, porque ela traz uma forma de raciocínio que eu levo muito a sério e que eu acho que é uma mensagem muito importante para quem vai empreender. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender que o empreendedorismo, ele é a nossa segunda milha.
Ou seja, para você conseguir alcançar uma estabilidade no empreendedorismo, você tem que comer muita grama antes, sabe? Claro. Você tem que ralar bastante. Então, se você tem compromissos financeiros na sua vida, se você tem responsabilidades, é importante que você mantenha um vínculo que te dê estabilidade, Isso. para que você se permita arriscar e investir em algo que vai te exigir as suas horas extras de sono, o seu fim de semana. Então, essa história que eu até ouço, né, no mundo digital que a gente vive, De rasgue a liberdade. sua carteira, sabe? E voe. Tome muito Com cuidado. certeza. Muito cuidado. Sabe? Porque o empreendedorismo, ele te consome o seu extra, Exato. sabe? A sua segunda milha. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava normalmente, juntei dinheiro, né, para poder fazer Como isso. era jovem, morava em casa, tinha poucos custos ainda naquele momento, né? E também, na época, contei, sim, com apoio familiar, sabe? Assim, do cônjuge, né? De Claro. marido, assim, também incentivando. Mas foi o pontapé inicial, porque o risco eu assumi. Então, era Entendi. aquela história. Trabalhava para pagar o boleto, Sim. né? Então, Quem não? Quem não? Quem não? E isso faz parte, inclusive, André, do processo de maturidade de todo profissional e de toda empresa. Concordo. Qual que é o estágio de maturidade? O primeiro deles se chama estado de sobrevivência. A gente trabalha para pagar boleto. É isso. Porque você está começando, você está assumindo risco, mas por isso que eu fiz muita questão de pesquisar o mercado antes, entender como é que acontecia, pesquisar o cliente, se eu investisse, se eu teria cliente, Exato. e usar todos os meus conhecimentos a favor disso. Qual o conhecimento que eu trago para minha vida até hoje? Diferenciação. Então, como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer melhor? Claro. E aí, então, veio também nessa época a questão da educação. Então, para que o meu cliente, que era um médico, pudesse usar a tecnologia, ele precisava ser ensinado. Exato. E aí, então, junto com o investimento da tecnologia, veio o investimento também em outros profissionais, que foram também pioneiros nessa época, para poder ensinar esse médico a usar. Então, eu tinha a gente chama de ciclo de venda, um ciclo de venda longo dessa locação. Porque eu tinha que ensinar o cliente a usar para se tornar... Criar demanda, ensinar aquela coisa, Exatamente. Né? Então... Tem uma dica para dar para vocês que estão aí em casa nos assistindo, porque eu já escutei isso também. Ah, não, rasga sua carteira e entra pro digital. Pega seu conhecimento, empacopa e vai vender. Eu também. E vocês podem ver que, sendo extremamente jovem, como Silvane é, mas era ainda mais na época, ela fez algo importantíssimo que chama-se planejamento estratégico. Ela sabia aonde ela queria chegar, mas ela não foi direto. Ela primeiro parou, se posicionou, estudou o mercado, entendeu qual era a demanda, tentou ser inovadora, pioneira. Sim, pioneirismo ele é posto, mas você tem que ter muito cuidado para saber qual é o momento de você ser pioneiro, porque às vezes o seu pioneirismo ele não é no investimento financeiro, ele é no seu posicionamento. Às vezes o seu pioneirismo é na forma como você entrega o mesmo serviço que já é entregue há muito tempo, mas você pode ser pioneiro no modelo novo de entrega. Então isso é que é importante a gente falar. E mais ainda, eu costumo dizer que a gente paga o preço do pioneirismo. Sem dúvida, até porque hoje. você educar o mercado, você abrir mercado, você posicionar, sabe? Isso requer muito esforço. Claro. É muita transpiração. Sabe? E correr risco. Isso, que é o lado do empreendedor. E esses dias a gente recebeu uma mulher que trabalha com finanças aqui, e foi muito interessante um outro podcast, inclusive se você não assistiu, depois você termina esse episódio, depois você volta para assistir. E a gente falou, por exemplo, sobre reserva de emergência, que a gente precisa ter. Então, por exemplo, a gente trouxe o contexto da pandemia, em que muitas pessoas e empresas quebraram completamente, porque estavam só nesse modo sobrevivência e tudo certo, porque às vezes a gente realmente está só nesse modo e estava querendo empreender, mas não era o momento. Você tem que ter sua reserva de emergência, e isso em qualquer momento, não só nas empresas, mas na nossa vida pessoal e profissional. Então, isso que Silvana traz uma lucidez e uma clareza muito importante para você que está aí em casa nos assistindo, que quer empreender, mas entenda qual é o momento. Porque você tem que fazer um planejamento para o momento que você vai empreender. E eu sempre brinco, né? Não dá para o macaco soltar os dois galhos ao mesmo tempo. Mantém um galho aqui, esse a outra mão está no sonho. Solta, mas continua no emprego que paga suas contas e que te permite juntar para poupar para você conseguir empreender no seu sonho. Exato. Então, alinhar essas expectativas é muito importante, porque
as redes sociais criam uma falsa ilusão de que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, você vai conseguir liberdade geográfica, financeira, que as Maldivas vai ser o seu destino de final de semana a cada 15 dias, e não funciona bem assim, a gente sabe, né, Sil? A gente conhece os perrengues do bastidor. Assim, é bem assim. E essa questão também do preço do pioneirismo é um ponto muito, muito sério, né? Verdade. Porque eu lembro que quando eu estava assim, assumindo o risco desse investimento e de tudo mais, eu sempre pensava assim, o meu plano A é esse negócio, mas qual é o meu plano B? Isso. Sabe? Então, eu pensei assim, eu vou colocar o meu dinheiro em algo que é um ativo. Caso eu tenha alguma dificuldade, eu posso repassar, eu posso revender, eu posso, sabe, assim, recuperar ou estancar, né? Alguma coisa que possa não dar certo. Mas, assim, em resumo, a gente alcançou, eu, né, fiquei nesse mercado por mais, assim, de quase uma década e meia, e a gente chegou a ter, eu tive sociedades, a gente foi prosperando, e aí eu cheguei a ter mais de 30 equipamentos, sabe? Nossa. Então, de né, com um ano, eu já tinha mais 2, porque aí a gente, né, foi fazer um trabalho, eu fiz, né, aplicando conhecimento também mercadológico, então eu fiz um trabalho de comunicação muito, muito forte, de diferenciação, de posicionamento, de criar experiências. Então, tudo que hoje eu falo com o médico, daquilo que é importante ele colocar em prática no consultório dele, eu vivi isso muito cedo. Perfeito. E assim, dando certo. E conseguiu transportar essa realidade do mundo corporativo para dentro da pessoa física inicial, que às vezes o médico, nós começamos só a gente como consultório, mesmo sendo uma PJ, a gente se acha e se entende uma pessoa física, mas você conseguiu trazer algo muito grande da indústria e do mundo corporativo para uma realidade de consultório, provando que os aspectos e os valores que funcionam para grandes corporações também funcionam para pequenas. E eu queria já puxar um gancho, porque você fala muito de diferenciação e eu acredito que a forma que você tem de, no pouco, fazer a diferença é sendo diferente. Às vezes você não tem recursos financeiros para que você possa gerar uma baita experiência e as pessoas às vezes acham que diferenciação é apenas luxo e trocam esse conceito, Na né? verdade, ostentação, o que eu acho que é ainda pior. É pior ainda. Exatamente. Então explica para o pessoal primeiro o que é jornada do cliente, vamos trazer assim, porque eu sei que o seu é a jornada do paciente, mas vamos trazer para a jornada do cliente para que mais pessoas possam ser beneficiadas, até porque o paciente é um cliente do médico. Então traz um pouco dos steps, do passo a passo, então pega papel e caneta e não perde, porque assim, essa informação, eu paguei caro para ter acesso a ela, então vai de graça para você, a nossa convidada de hoje. Explica caro é o que não dá resultado, André. Eu então, não paguei caro. Olha o resultado exposto na minha frente. Eu investi, tive lucros homéricos, porque a mulher é uma treinadora fantástica. Mas explica então o que é e qual é esse conceito que você trouxe para o Brasil. Não foi algo que você criou, mas foi algo que você trouxe para o Brasil e aperfeiçoou demais, né, dando o seu toque, dando a sua personalização. Explica para o pessoal o que é a jornada do cliente e como é que isso pode ser uma diferenciação independente do dinheiro, de como é que você pode se diferenciar, você que está aí assistindo, mas eu adoraria, né, ser um profissional diferenciado, mas nesse momento eu estou no modo sobrevivência ou então estou no cheque especial. Mas como é que mesmo numa situação que não é a ideal, eu posso me diferenciar e posso fazer com que a jornada do meu cliente, dentro do meu negócio, dentro do meu serviço, ela possa ser encantadora e de posicionamento, né? Porque às vezes o pessoal acha que posicionamento é se posicionar, mas posicionamento é estar na cabeça da pessoa quando aquele tema é falado no primeiro momento. Qual é o refrigerante que faz as melhores propagandas de Natal? Com certeza você pensou, eu não vou dizer o nome, porque eu não estou recebendo merchan aqui, mas você também pensou no mesmo que eu pensei. Maravilhoso. Pois é, a gente começou atuando com jornada do paciente no Brasil desde 2015. E isso já era um conceito americano também, de jornada do paciente, que a origem foi jornada do cliente, né? Então, eu sou da área de marketing e mercadologicamente falando, o tempo todo existem pesquisas, estudos, né, que procuram entender em que momento nós estamos do perfil de consumo. Sim. Então, a gente teve algumas eras do consumo. A gente teve a era do produto, né, com a parte, digamos, da revolução industrial, em que os seus avós poderiam escolher a cor do carro desde que ela fosse preta. Exato. Né? Porque ter um carro já era um artigo de luxo.
Depois disso, a gente veio para um segundo momento em que foi uma era do produto, mas no sentido de diversificação. Então, aí a gente, né, começou a ver, usando esse exemplo do carro, modelos diferentes, cores diferentes, estilos, com preço. Então, a gente teve ali, né, uma era muito do consumo, assim, da diversificação do produto. Perfeito. Depois que a competitividade aumentou muito, todo mundo tinha produto e vender produto era a forma de você vender... Quase, né? Era vendendo os atributos do produto, a gente entrou numa terceira onda, que foi a onda do relacionamento, do marketing 1 a 1. Então, não bastava mais você apenas vender ali o produto da cor, do modelo e do preço que a pessoa queria. Tinha que ter estampado o nome dela. Né? Tinha que ser algo que ela se identificava mais, ela se via. Né? Então, isso criava uma proximidade, uma identificação e um relacionamento. Só que depois que todo mundo começou a colocar o seu nome estampado nos produtos e a se relacionar de uma forma mais 1 a 1, então... Especialmente o mercado de luxo, que é um mercado que o tempo todo está um passo à frente. Se reinventa, né? Busca a diferenciação. Sim. Entendeu que as pessoas não compravam mais o produto, mas sim o que aquele produto significava. Entendi. E isso era trabalhado, exposto pela experiência que a pessoa tinha com a marca. Então, aí veio muito forte essa questão do propósito das marcas, da experiência. E aí, então, começou, né, os estudos de mercado começaram a apontar para isso, entender esse comportamento. E aí, identificaram, né, dentro dessa trajetória, desse comportamento, uma trajetória. Que a pessoa, ela... começava o consumo dela muito antes da compra. Começava na casa dela, no ambiente dela, na mente. Entendi. Por conta, né, que a gente chama de 3Ds. Dor, dúvida e desejo. Então, assim, o que eu necessito? O que eu gostaria? Então, tudo isso é um processo mental. Sim. Né, de vontade e necessidade. E aí, então, dentro desse processo, né, da jornada, começou a se ver que, além dela, a pessoa pensar em algo, desejar algo, ela buscava essa informação, seja numa indicação, seja no conteúdo disponível, né, na comunicação, seja digital ou offline, enfim. Então, esse mapeamento começou a ser feito pela jornada do cliente, até o que levava uma pessoa a chegar ao sim. Então, do momento que ela pensa até o momento que ela consome, qual que é essa trajetória que esse consumidor ele passa? E aí, o conceito de experiência introduzido a isso, que é, dentro desse mapeamento dos pontos de interações que esse consumidor tem com a minha marca, qual é a melhor experiência que eu posso criar para que incentive esse consumidor a dar sempre o próximo passo. Entendi. E aí, quando ela diz marca, só pausando aqui, a marca pode ser você. E na grande maioria das vezes, a marca é você. Por exemplo, eu sou a minha marca. Né? Dentro dos vários negócios que eu tenho, a figura que faz os pontos de contato e que gera o desejo é exatamente eu. Sou eu mesmo. Então, isso é muito importante, porque às vezes você que está nos assistindo, mas eu não sou uma empresa. É sim. Você é a sua marca. Até porque o significado de marca é tornar-se marcante. Por isso que em inglês é branding, né? Que é no gerúndio. Então, é tornar-se marcante. Então, quando eu penso em André Vinícius, quais são as percepções que eu tenho? Ou em que momentos o seu nome vem na minha mente como sua paciente? Perfeito. Né? Então, isso é a jornada. Eu penso em você muito antes de estar com você. Sim. Porque é, né, a trajetória que se segue. Então, nesse aspecto de entender esse contexto, né, de jornada. Então, mercadologicamente falando, né, a jornada do cliente surgiu nos Estados Unidos com a Cleveland Clinic, que foi a precursora da experiência do paciente. Ela começou a fazer esse trabalho com a publicação do Dr. James Merlino. Então, eu consegui mapear, já que eu trabalhava com um nicho muito específico. Na época, até então, era muito estética, ou estética médica, dermatologia. Então, eu identifiquei os principais pontos de contato desse consumidor ou dessa consumidora, né, de dermatologia. E, então, a gente começou a fazer um trabalho de implementação da jornada nas clínicas. E isso depois se difundiu para outras especialidades. Hoje nós atendemos todas as especialidades médicas, nos concentramos no nicho médico, e isso ganhou repercussão porque foi parar na mão de uma grande indústria farmacêutica, e eu tenho orgulho de dizer que nós mudamos o mercado. Sem dúvida. Sabe? Com esse conceito, com esse pioneirismo, mas também com a solidez.
Isso. porque nós trouxemos muita consistência para esse trabalho. Uhum. Então, eu tenho o privilégio, eu falo que eu assisto o mercado médico, e especialmente, né, da dermatologia, numa posição de camarote, Uhum. né, que eu tenho uma posição muito privilegiada, então poder ver tudo, sabe, assim, de cima, e os movimentos acontecendo, e vendo as clínicas se transformando, a experiência do paciente se transformando. Então, o mercado de saúde, ele pegou carona no mercado de alto luxo, que o tempo todo pensa em diferenciação, Uhum. entendendo o momento que nós vivemos esse momento da experiência, que as pessoas, elas não estão em busca do seu produto, mas sim do que o seu produto as faz sentir. Exato. Isso é o verdadeiro sentido do nosso trabalho. E a diferenciação está nisso. Como é que você consegue fazê-la se sentir melhor? Uhum. Então, essa pergunta que você fez, Silvane, se eu tô no cheque especial, tô isso, tô aquilo, não tenho dinheiro para investir. Mas não é sobre ter, é sobre ser. Uhum. Então, é como você faz a pessoa se sentir. Quando essa pessoa está diante de você, o que ela ouve? Ou o que você pergunta para ela e que você dá a chance dela poder falar e se ouvir? Exato. Qual é a orientação que você passa que ela é individualizada? Ontem, né, você estava me acompanhando aí, estava em Brasília, fiz uma palestra lá sobre também uma marca de luxo, né, na área de dermatologia, e aí essa marca fez uma pesquisa perguntando para as pacientes o que elas estão em busca numa consulta médica. Uhum. E sabe quais foram os 3 elementos que saiu, né, como resposta a essa pergunta? Diz aí. Individualização, clareza e atenção. As pessoas estão em busca de serem ouvidas. Isso é tão verdade. Da atenção. Quanto isso custa? Custa o seu tempo, e tempo é dinheiro, mas é o seu tempo. Exato. Sabe? São os seus talentos. Tem uma coisa tão interessante. Einstein tem uma frase de Einstein que eu amo. Ele diz assim: as pessoas podem até esquecer o que você falou, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. E isso faz muito sentido dentro da diferenciação, especialmente nesse contexto. No contexto médico, eu tenho pacientes, eu moro hoje no interior da Paraíba. Tem até uma coisa nossa aqui também. Você também é VIP. Eu sou vindo do interior da Paraíba, você é vindo do interior do Paraná. Então você também é VIP, né? Isso foi Cortella que disse para a Rossandra, isso não é meu. Mas eu tenho usado, incorporei, agora eu me acho VIP demais. Isso é muito engraçado, porque quando a gente começa a entender, eu tenho pacientes, hoje eu moro em Campina Grande, no interior da Paraíba, eu tenho pacientes que às vezes pegam 96 horas de voo, saem da Europa e vão para Campina Grande. E eu olho assim, eu disse, mas por que a senhora arrastou lá do outro lado do Atlântico para cá? Ela disse, porque eu queria vir lhe ver, eu queria lhe ouvir, eu queria vir lhe dar um abraço. E isso é posicionamento, isso é empatia, isso é experiência. É experiência. E assim, é impensável para mim imaginar isso. Porque assim, se fosse aqui em Campina, numa clínica de luxo, que eu já trabalhei com tapete vermelho, com Viveu e Clicou para você tomar, tudo bem, mas pro interior da Paraíba, em Campina, não tem nada para fazer, a não ser ir para a consulta, a não ser vivenciar aquele momento. Então assim, você pode ser diferente, você pode transformar a experiência do seu cliente, seja o seu paciente, seja o seu consumidor, estando em qualquer lugar, desde que você esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. E às vezes isso é só ouvir. Às vezes você não vai precisar de nenhum investimento financeiro. E aí dentro desse cenário eu tenho até uma pergunta para te fazer, porque eu já li por você uma pesquisa da McKinsey falando que a população mundial e a população brasileira também está disposto a pagar mais apenas por uma experiência memorável. Eu vou comprar uma sineta, né, na loja A e na loja B. A depender da experiência que eu tenho, eu estou disposto a pagar mais. Explica um pouquinho isso, né, dentro do contexto mercadológico e dentro do contexto da saúde. Maravilhoso. A gente vive hoje, assim, né, como seres humanos, sempre presos dentro de um pensamento de escassez, né? Porque isso, inclusive, movimenta a economia, né? A pandemia nos trouxe esse exemplo, né? Quando veio o exemplo, né, da pandemia, o que as pessoas começaram a fazer? Você lembra que teve um tiro ali, um pico de consumo de papel higiênico? As pessoas foram para os supermercados, né? Porque elas iam ficar em lockdown, vai faltar. O papel higiênico foi o primeiro item a esgotar nos supermercados. Então, o ser humano tem esse pensamento de escassez e isso movimenta a economia. Porque economia é uma lei de oferta e demanda. Se eu tenho menor demanda
e maior oferta, meu preço cai. Sim. Se eu tenho maior oferta, né, é o contrário, na verdade, né, menor demanda e maior O preço cai. Se exatamente. Tá sobrando muito e você Isso. tem pouco... Exatamente. Então, só recapitulando, tá? Então, se eu tenho menor demanda e maior oferta, o meu preço cai. Se eu Isso. tenho maior oferta, menor oferta e maior demanda, o meu preço sobe. Sim. Né? Então, a gente tem essa referenciação. Então, nessa questão da diferenciação e nessa questão que a gente tem trabalhado, né, de jornada, inclusive, do paciente, a gente leva isso muito em conta. Né? Qual é o que eu tenho que é raro? O que é que eu tenho que me diferencia? É único. Que é único. E isso está dentro da nossa essência. Inclusive, uma das perguntas que eu mais recebo por parte dos médicos é isso. Silvane, como que você consegue elaborar tantos projetos diferentes dentro, às vezes, de uma mesma especialidade? Como que você consegue posicionar, né, de forma diferente tantos profissionais que, às vezes, são da mesma especialidade? E é porque a resposta não está em mim, está em você. É isso. É o que a gente faz na Rede Musa, né? Exato. Então, qual é o seu maior diferencial? Então, quando você consegue fazer esse mergulho para dentro de si, encontrar verdadeiramente a sua essência e ser fiel a essa essência, e ainda especialmente quando essa essência ela está conectada ao mercado latente, a gente tem uma fórmula de sucesso. Perfeito. Porque a gente alinha a questão de oferta e demanda. Eu tenho uma demanda alta, mas para uma oferta pequena. E isso vale muito. Claro. Porque você é único, você encontrou esse lugar. Então, nessa questão de diferenciação, é muito importante a gente pensar sobre essa perspectiva do propósito, de essência, antes de pensar em fazer dinheiro. Perfeito, concordo. E acontece muito porque, assim, dentro desse mercado de diferenciação, muitas pessoas querem ser diferentes sendo cópias. Acontece demais. Deixa eu ver, fulano tá ganhando bem, eu vou olhar o que é que fulano tá fazendo de diferente. E aí você faz igual. E aí você perde completamente o conceito de diferenciação. Completamente. Diferenciação que Silvânia acabou de trazer seja excepcional no que você é bom. E aí você lapida e você tenta ser único sendo quem você é. Né? A Ana Beatriz trouxe aqui no primeiro episódio do DR Boa, se você não assistiu, quando terminar esse, assiste. E ela trouxe exatamente isso. No mercado de cópias, no universo de cópias, ser original e ser único tem sido cada vez mais disruptivo. E é isso. A gente vive um momento da palavra de ordem autenticidade. Eu acho. Né, de você, porque quem são as pessoas que verdadeiramente têm coragem de se revelar? Porque, no geral, as pessoas se escondem, né? Total. Ou elas revelam apenas um pixel, né? Uma fração. Exatamente. O que faz sentido ser revelado. Mas, no fim, eu acho que dentro desse contexto, as pessoas estão querendo tanto. Pessoas diferentes, mas pessoas que sejam reais, que não mudem o sotaque para agradar, que não finjam ser quem você não é. Eu fico brincando. O que tem de dublê de rico, fingindo que tem para ostentar algo que não tem. Eu acho que isso até do ponto de vista de neuromarketing cria para você mesmo a percepção que você já atingiu aquilo e não é. Porque a gente vê muito isso na parte de... Enfim, tem gente que vou fazer um comercial, sei lá, um anúncio, uma publicidade. Aí eu vou, alugo um carro, pego um cenário diferente, uma roupa que não é minha, enfim, utensílios que não fazem o menor sentido. E não é sobre isso, diferenciação. Diferenciação não é sobre você fingir que você tem alguma coisa para ostentar algo que você não tem, para fazer a pessoa acreditar que é possível daquela forma. Eu acho que se diferenciar é ser você mesmo, sendo único, né, Sil? Com certeza. E a gente vive hoje uma ressignificação de algumas palavras, né? Uma delas é a palavra luxo. Né? Originalmente, luxo vem de lux, né? Que é de luz. E então, né, na questão da origem da palavra é essa, mas no significado, o que a gente vive? Ou a gente vive uma polarização, ou a gente vive as pessoas que traduzem o luxo como ostentação, então é algo inatingível, porque de fato, dentro de atributos de luxo, a gente tem a exclusividade, a gente tem a escassez, mas que levam isso a um nível extremo, né? De poder aparentar, apresentar aquilo que não tem e não é. No entanto, pós-pandemia, a gente vive um outro significado, que é o significado novo luxo, que é do sentimento de satisfação. Então, por exemplo, né, dois segmentos que cresceram muito pós-pandemia, que foi o de arquitetura
e do autocuidado, né? Foram 2 picos de vendas que a gente teve ali, né? De procura. De luxo também, exatamente. Absurdo, né? E por que da arquitetura ele cresceu muito? Porque a arquitetura ela tem também essa capacidade de despertar, aguçar, né? Assim, a contemplação, a admiração, né? Pelo belo, mas também pela funcionalidade. Hoje a gente vê, né? O design muito presente, né? Dentro da arquitetura, e o design ele cumpre essa função de ser atrativo visualmente, esteticamente, mas de cumprir uma função que traz o quê? Facilidade, bem-estar. Então, o novo sentido de luxo é o do bem-estar. Porque hoje, o que custa dinheiro mesmo, efetivamente, no mercado? Espaço físico, quanto custa 1 metro quadrado no Leblon? É um exemplo, né? Quanto custa 1 metro quadrado aqui em Alphaville? Então, a gente tem um espaço físico que ele hoje custa muito dinheiro, e um outro artigo de luxo também é o tempo. Verdade. Quanto custa, quanto vale, né? Porque é difícil precificar, mas quanto vale o seu tempo? Quanto vale para uma pessoa ter a oportunidade de estar aqui, sabe? Conversando com você, né? Então, eu sou uma rica. Eu também, privilegiadíssima de ter amigos como essa. Então, esses 2 artigos valiosos, né? Que é espaço físico e o tempo, eles compõem muito esse novo conceito do luxo e a questão do bem-estar. Então, a arquitetura, ela hoje cumpre muito essa questão de trazer o verde para dentro. A gente vê hoje, né, a arquitetura biofílica com o verde. A gente vê a área da saúde se transformou em função disso. Antigamente, a gente tinha uma Anvisa, eu já vivi isso. A Anvisa não permitia ter um vaso de planta, nem na recepção. Hoje em dia a gente chega no átrio do Einstein, é aquela coisa maravilhosa, super humanizada. Por quê? Novos estudos indicam que o bem-estar que o verde proporciona ao paciente em recuperação e a todo esse contexto de saúde é muito maior do que o risco de uma contaminação cruzada, né? Num ambiente coletivo, né? Num ambiente externo. Claro. Então a gente vê essa mudança. Então hoje as pessoas felizes são aquelas pessoas que conseguem alcançar um nível de bem-estar. E aí quando a gente aponta, né, para aquilo que eu trabalho bastante, que é transformar o médico em empresário e empreendedor de sucesso, o que faz uma pessoa de ser de sucesso? Ela também alcançar esse equilíbrio. Na verdade, nem alcançar. É se manter em busca de uma forma saudável. Perfeito. Porque o equilíbrio, né, a gente busca ele o tempo todo. É igual a felicidade. Né? Ela não é o destino, ela é o caminho. Exato. O equilíbrio é a mesma coisa. A gente se mantém em equilíbrio. E como é que você acha que alguém pode construir uma marca de sucesso? Quais seriam pilares, valores inegociáveis, na sua opinião, para que você pudesse construir algo que seja sólido, que seja constante, que seja, né, que esteja em progressão, em progressiva ascensão o tempo inteiro? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Alcançar o que você acha que é sucesso, talvez até não seja fácil, mas seja desafiador e seja alcançável. Mas manter-se num sucesso perene ao longo do tempo, com novas pessoas entrando no mercado de trabalho o tempo inteiro, com você envelhecendo, né, com as coisas ficando cada vez mais caras, quais seriam valores que você acredita, ou competências, ou qualidades que fazem com que alguém, ou uma marca, sendo você a marca, ou uma empresa sendo a marca, possa utilizar ou desenvolver, porque competências também podem ser desenvolvidas, para que você possa se manter em constante aperfeiçoamento e ascensão dentro da sua área? Eu acredito muito na filosofia de trabalho das marcas de luxo. E as marcas de luxo, algumas delas são centenárias. E como que elas conseguiram, né, se manter tão fortes ao longo, né, de mais de 100 anos? Algumas delas com fila de espera para comprar uma bolsa de, né, vários dígitos. Um relógio, você passou na fila de espera para comprar um relógio? Um carro. Então, o que elas têm a nos ensinar? Que nós precisamos ser fiéis, em primeiro lugar, à nossa essência. Então, aqui volta, né, com um pouco mais de força a história do propósito, né, aqui que eu me proponho, mas você, não só isso, né, que é muito importante, a base, é o colchãozinho, é a questão da essência, mas também a capacidade de se reinventar. A história da medicina, assim como a história da sua vida, ela idealmente deve ser escrita na areia e não em pedra, para que você se permita atualizar-se constantemente. Um exemplo que você trouxe é o exemplo da Ferrari, com a Puro Sangue. A Ferrari são carros desenvolvidos ergonomicamente para andar a 300 km por hora. E aí a Ferrari nunca tinha desenvolvido uma SUV. Mas o mercado começou a precisar. A Lamborghini desenvolveu uma SUV. Os concorrentes do mesmo padrão foram se atualizando. E a Ferrari
pagou a língua de ter dito que nunca iria desenvolver um SUV, desenvolveu a Puro Sangue. Gerou um desejo tão grande que a fila de espera para comprar a Puro Sangue está para 2026, um carro que começa em 7 milhões. E a fila de espera está para 2 anos. E você só pode adquirir, olha a escassez, Sim. se você já tiver sido cliente de outras categorias. Então assim, cheguei agora, eu tenho aqui 10 milhões para comprar uma Ferrari. Você já comprou Ferrari? Não. Então, se você quiser comprar, compra de entrada. Você não é o cliente que vai comprar o meu produto mais inovador. Então, inovação, escassez, diferenciação, relacionamento com o cliente. Eu digo, nós vivemos num mundo que ele trabalha por setorização. E ele trabalha, infelizmente, por... Não seria dicotomia a palavra, mas seria por... A palavra correta é que não existe como tratar iguais os diferentes, infelizmente. Isso é o princípio da equidade. Isso. Que é você tratar os diferentes, né? Não tratar os diferentes como iguais. Exato. Isso faz diferença. Exatamente. Porque, por exemplo, vou trazer um contexto no meu consultório. A paciente que já é minha paciente há 10 anos... ela não pode não ter uma prioridade, uma empatia, uma velocidade de resolução do que uma paciente que acabou de chegar no meu consultório, porque nós temos uma história de 10 anos. É aquela coisa, não dá para o seu melhor amigo ser quem você conheceu hoje. Tem que ser alguém que construiu uma história com você, que participou dos momentos de felicidade, que participou dos seus momentos de tristeza. Então, a gente precisa entender que quando a gente constrói uma história de bons relacionamentos, individualização e personalização, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nesse cenário, eu acho que isso é algo que também ajuda numa construção de uma marca forte. Sim. Porque cria um relacionamento. Não, se eu estou lançando novidade, você que já consumiu deve ter a prioridade para eu te perguntar se Sim. você quer antes dos demais que estão pegando. E aí quero até trazer uma outra coisa que quero entender da sua percepção. Eu tenho visto muito que nos últimos anos tem havido muitas collabs, as colaborações entre grande marca, por exemplo, a Gucci fez um tênis junto com a Adidas, Exato. a Nike fez uma Com a parceria com a Tiffany, Balenciaga, Tiffany. Então, você acha que... Agora, recentemente, né, Havaianas com Dolce com a Gabbana. Dolce Gabbana, R$350 no E assim, Havaianas e a esgotou. fila de espera dando caracol e esgotou. Então, como é que você acha que nós, pessoas comuns, que não somos Hermès, Dolce Gabbana, Louis Vuitton nem Adidas, como é que a gente pode usar esse preceito de trazer a audiência de uma outra pessoa para dentro da sua e os dois crescerem? O Derribou é exatamente isso. Eu tenho a minha audiência enquanto médico, que é bem menor do que a audiência que Kátia tem enquanto influenciadora, e a gente fez uma collab aqui no Derribou. Infelizmente ela não está aqui para ouvir isso, mas é uma collab incrível que... eu levo a minha experiência, o meu público, que talvez não conhecia Kátia, para ela e a minha expertise, e ela traz para mim também, de forma colaborativa, a expertise dela, os amigos dela, o networking dela e as pessoas que acompanham o trabalho dela. Exato. Então, como é que a gente pode fazer isso? Foi o que a gente fez, depois a gente vai falar da Rede Música, que foi Sim. uma collab André Silvani. Exato. Então, como é que esse conceito pode ser utilizado para quem está aí nos assistindo? Perfeito. Vou dar um passo antes, né, que você pegar o gancho, né, até do exemplo que você deu da Ferrari, que para a gente transformar a nossa marca ou trazer longevidade, né, para nossa marca, e todos somos uma marca, nós precisamos nutrir a relevância. E a gente só se mantém relevantes quando nós ouvimos, quando nós entendemos o momento do nosso cliente, quando a gente se torna um expert da nossa persona. Isso. Sabe, que a gente consegue, eu até falo isso assim pra médico, olha a ousadia, que às vezes eu conheço mais as dores da minha persona do que ela mesma, porque eu, por ter vivência, já ouvi aquelas dores várias vezes, coisas que às vezes é a primeira vez que a própria persona tá tendo, digamos, a vivência naquela dor. Dá um exemplo aí para o pessoal entender. E ontem a gente, só te atrapalhando, ontem Sim. a gente escutou uma frase falando em dor de Rosana, que a gente entrevistou aqui falando sobre luto. E essa frase fez tanto sentido. Ela disse: o maior curador é aquele que conhece a dor. E faz todo sentido, porque o que a gente traz é uma solução de uma dor que existe. Mas dá um exemplo para o pessoal poder entender isso aí. Olha, então vamos lá. Do meu dia a dia, né, com médicos que querem ser empreendedores.
Muitas vezes, quando você está dando o primeiro passo, é natural você ter diversos tipos de insegurança. Uma delas é se eu vou conseguir, se eu vou ter dinheiro, se eu vou, né, se eu vou saber fazer. E aí, por conta disso, busca-se sócios. E aí, nessa história, às vezes, de buscar um sócio, e é muito comum isso chegar para mim, eu questiono, né, assim, mas por que do sócio? Verdadeiramente, você quer ter um sócio? Né? Ou você está fazendo isso por conta do tal do pensamento da escassez? Por medo de não ter, não saber, não conseguir. Então, muitas vezes, esse tipo de clareza, a pessoa que está envolvida emocionalmente na questão, ela não tem, ela perde. Então, por ter vivido já diversas relações que lá na frente não deram certo, ou vivido as que deram certo porque deram certo, eu tenho a oportunidade de antecipar isso, né, como especialista, para uma pessoa que está vivendo aquele momento da decisão, que muitas vezes o médico já chega certo. Olha, eu vou montar um consultório novo, uma clínica, e fulano vai ser meu sócio. E ele não espera que alguém vai chegar e falar assim, mas por que você quer ter um sócio? Exato. Uma pergunta básica, né? E que eu já vivenciei diversas situações de reunião entre, né, digamos, candidatos a sócios, entenderam que não fazia sentido. E que lá na frente vieram agradecer. Então, eu falo que o poder do especialista está na capacidade de antever. Perfeito. Por conta de conhecimento e vivência. Claro. Né? Você antevém, né, vai conseguir antecipar para sua paciente coisas que, se ela fizer ou não fizer, ela vai sofrer o impacto. Sim. Como especialista que você é. Então, esse é um exemplo, né, que a gente pode dar. Então, na questão da construção de uma marca forte, eu acredito nisso, né, na questão dessa relevância. E para que você continue seguindo, né, como uma marca forte, eu acredito em todos esses atributos que você trouxe aqui, da questão da escassez, da exclusividade, de você saber se valorizar. Um outro ponto que eu vejo na construção também de uma marca forte é essa necessidade de você saber o seu valor. Que é um outro ponto. Às vezes você estudou, já tem uma experiência incrível, mas você não sabe tangibilizar isso. Sim, é difícil. Você não sabe comunicar esse valor. E é um outro aspecto muito importante. Quando a gente olha esses exemplos que você trouxe, né, dos carros, o que tem ali por trás? Tem uma autoestima bastante elevada. Com certeza. Né? Tem um autorreconhecimento muito elevado. E aí, como equilibrar isso? Porque, por exemplo, você pega Porsche. A fila da Porsche para você comprar a Cayenne nova tá de 1 ano e meio. Você já deixa, sei lá, 400 mil, que já seria o preço de um baita carrão, para você ficar na fila esperando 1 ano e meio para quando tiver disponível você pagar no valor que o carro vai estar valendo. Isso é fácil para uma empresa multimilionária, bilionária. Mas e como é que a gente faz uma escassez real e honesta, nós, pessoas normais e comuns, dentro do nosso trabalho? Dá um exemplo, por exemplo, de um médico. Como é que você pode fazer uma escassez que seja honesta, real, que gere desejo? A escassez do médico, ela vem pela procura. Né? Ou seja, se eu sou um médico muito procurado, significa que eu sou uma pessoa relevante, né? As pessoas já me reconhecem. Então, uma forma de você comunicar isso é sim o seu volume ali de atendimento, mas uma forma importante é a sua precificação. Sabe? Porque preço é o que custa e valor é o que vale, né? O quanto a pessoa está disposta a pagar. Então, existem médicos que eles já construíram uma autoridade muito grande, mas eles não conseguem nem cobrar pelos seus serviços por quanto eles valem. Então, é uma questão também de se testando, sabe? Assim, de você testar o preço. A gente pega, né, marcas de varejo, né? Então, o refrigerante que você deu o exemplo aí, eles fazem muito esse teste, sabe? De qual que é o limite do meu consumidor, do qual centavo a mais que ele estaria disposto a pagar e o centavo a menos que até ali ele já não paga mais, que ele muda para o concorrente. Entendi. E às vezes o médico, ele, por ser muito convencional, tradicional, às vezes ele não se testa tanto, sabe, no seu próprio valor. Então a gente tem essa questão. E aí, só para fechar o assunto da questão da Collab, que tem a ver também com percepção de valor, qual que é a minha percepção na área da saúde, né, sobre essas collabs? Cada marca, né, conforme a gente acabou de falar, possui o seu valor. E esse valor, ele é percebido conforme os seus diferenciais. Sim. Então, cada marca, por ser marcante em algo, em algum atributo, quando elas se juntam, elas justamente fazem a transferência dos seus atributos. E esse atributo pode ser transferência de público, né? Então, exemplo, eu tenho uma marca mais tradicional e, de repente, eu sou
Tiffany, né? Nessa história Nike e Tiffany. Eu sou uma marca mais tradicional, posicionada com o público de alto luxo, mas eu quero me rejuvenescer. Aham. Eu quero vir um pouco mais para o dia a dia das pessoas. Sim. Né? Que a Nike, ela não é tênis, ela é estilo de vida. Uhum. Então, quando eu penso nisso, que eu quero alcançar um público novo, eu quero transmitir uma mensagem nova, um dos recursos estratégicos é o da collab. Porque aí eu vou analisar, por exemplo, não só a collab, porque a gente hoje trata a collab como marcas associadas, como mas a fusão, collab né? já existe há muito tempo com embaixadores de marca. Então, se eu sou uma marca, eu vou escolher uma celebridade para representar minha marca. É uma collab, porque Sim. um tá transferindo os seus atributos para outro. Perfeito. Então, eu quero uma marca, eu quero que a minha marca transmita credibilidade. Eu vou pegar um embaixador que já tenha isso em si, Entendi. que já tenha essa imagem, que já se comunique dessa forma. Então, a collab, ela tem que ser entendida como uma transferência de atributos e que é um recurso estratégico. Que eu quero transmitir ou uma mensagem nova, ou atualizar a minha imagem, ou me conectar com um contexto ou com um público novo. Então, para médicos, isso é muito interessante. Então, vou falar de mim com você, doutor André. Uhum. Realmente, na área de dermatologia, né, por pioneirismo, por resultados, né, nós realmente, assim, né, temos uma relevância muito grande nesse mercado. Mas não era assim, por exemplo, na área de saúde da mulher. Uhum. Então, quando nós nos conectamos, que foi por meio da sua esposa, que é dermatologista, Beijo, Aninha. essa referência, você me trouxe isso, Silvane. O ginecologista precisa de você. Lembra que você me falou lembro isso? demais na O consultoria. ginecologista precisa saber que isso existe. Então, foi aí que nós nos conectamos, né? Porque o meu mercado, né, de gestão, de empreendedorismo, precisava, digamos, ampliar os horizontes, né? Trazer um público novo. E o seu mercado precisava do conhecimento e da expertise que o meu já tinha, né? Mais avançado. Exato. Então, foi aí que nós criamos a nossa collab, né? De ajudar também o ginecologista a se desenvolver, né? Enquanto empreendedor, empresário de suas clínicas, oferecendo a melhor experiência para as pacientes, né? Mudando um pouco desse contexto. Perfeito. Isso que ela está falando é a Rede Musa, que é uma rede de licenciamento de clínicas em saúde da mulher 40+. Então, como eu sou ginecologista e a minha área de atuação é na saúde da mulher climatérica e da menopausa, eu enxerguei essa necessidade. Por quê? A mulher 40+ é aquele perfil de mulher que... Até Ju comentou isso em outro podcast aqui com a gente. A mulher ela é muito bem cuidada na primeira infância pelos seus pais, na adolescência porque ela é difícil, até engravidar porque ela está naquela programação, é um desejo, mas passou dali, a própria medicina vem negligenciando nas últimas 2 décadas. Tá bom, querida, você cumpriu sua função, você já foi mãe, você já fez tudo, acabou. Daqui aguenta o que dá e até o final da vida. Infelizmente, essa era a visão e vocês, mulheres, vão se identificar de quantos médicos vocês passaram e disseram, tá tudo bem, tá tudo normal, é normal você estar envelhecendo, é normal estar engordando, é normal não ter desejo sexual, é normal que a vida esteja ficando pior porque você está envelhecendo. E a gente veio na contramão desse movimento, acreditando que não, a menopausa é apenas o final da vida reprodutiva de uma mulher, mas não o final da sua vida produtiva. Então, esse mantra que eu venho levando, eu entendi que trazer Silvane, com toda a expertise dela, especialmente em gestão, e eu vou daqui a pouquinho perguntar como é que a gestão transforma as vidas de todas as pessoas, todas as empresas e de todas as marcas, trazer essa parte de gestão para clínicas em saúde da mulher, específica para essa mulher 40+, com as novas tecnologias, com o pioneirismo, com a inovação, com a diferenciação, com a personalização, com essa jornada da paciente em saúde da mulher, que é completamente diferente de outras jornadas de clientes que não estão nessa idade de 40+, necessitando de mais pontos de contato, de mais empatia, de mais personalização, exatamente para esse momento que é completamente distinto de todos os outros momentos. Então, a gente criou a Rede Musa e a gente, graças a Deus, com 1 ano e meio de empresa, e é um verdadeiro movimento, né? É um movimento das clínicas, nacional. dos médicos, dos ginecologistas, saindo daquele modelo tão tradicional. Sim. E olhando, né, para esse momento de vida da mulher com uma nova abordagem, né, Exato. doutor André? E trazendo soluções. Então, você mulher que está aí nos assistindo, procure
As clínicas da Rede Musa no Brasil inteiro são mais de 53 clínicas em mais de 18 estados no momento em que esse episódio está sendo publicado. Acredito Amanhã que pode talvez mudar? hoje à noite pode estar mudando. E esse é um movimento muito interessante. E se você é médico e está se identificando com isso, poxa, eu queria trabalhar com esse público específico, com esse nicho, e não sei, acho que já atingi o teto de onde o meu conhecimento pode alcançar. A Rede Musa também pode transformar a tua vida, a sua clínica e fazer com que você, dessa forma, impacte a vida de milhares de mulheres, até porque a pirâmide etária já vem sendo invertida e nos próximos anos isso vai acelerar. Só que no Brasil, para o ano de 2030, são esperados mais de 70 milhões de mulheres na menopausa. E nós não temos público médico capaz, nem clínicas em saúde da mulher voltadas para atender esse público, que é, assim, exponencial. Então, não perca essa oportunidade. Porque se a gente pega, né, assim, a modulação demográfica do país, hoje, a faixa com maior quantidade de habitantes é a faixa acima de 40 anos. Então, o Brasil está nesse momento. Exato. Para homens e para mulheres. Como nós temos um público, né, o país, ele está predominantemente um pouco mais feminino. Total. Né, a quantidade de mulheres é um pouco maior. Engravidando menos. Exatamente. Então, a gente tem realmente um público, uma base consumidora muito grande e com expectativas que precisam ser atingidas. Com certeza. Ou seja, estamos num cenário de uma demanda absurda, uma procura imensa e uma escassez de profissionais que possam atender essa demanda. É uma lei crescente. de oferta e demanda ideal. Exatamente. Para o especialista. Sil, eu quero trazer um outro ponto aqui, porque você é uma grande comunicadora, como vocês podem ver aqui na mesa. Você acha que essa competência de ser um grande comunicador, de ter o dom da oratória, porque isso é muito interessante, porque eu sempre digo, tem uma das palestras do TED mais assistidas do mundo, ela traz uma frase, eu uso isso em várias palestras minhas quando eu vou começar, então essa frase não é minha, mas é um questionamento que eu faço para vocês que estão aqui nos assistindo, para a gente falar sobre comunicação. Imagina aí, na sua cabeça, nesse momento, com os conhecimentos que você tem agora, nesse segundo, uma espécie de Loxodonta cyclotis revestido de um Pantone O32U com sua longa probóscide realizando movimentos oscilatórios antes do salto. Vou até hidratar depois dessa, Com os conhecimentos que você tem neste momento, o que é que você imaginou? E te digo, se você não trabalha com biologia, você não imaginou absolutamente nada, porque você não tem esses conhecimentos dessas palavras que eu acabei de te dizer. Mas se agora, 32 segundos depois, eu te disser, com os mesmos conhecimentos que você tem agora, imagine um elefante pintado de vermelho com sua longa tromba se balançando, você consegue fazer essa imagem na sua cabeça. Porque a comunicação ela só existe quando os conhecimentos eles são partilhados entre quem fala e quem ouve. E eu acho que comunicação assertiva é a maior competência que qualquer pessoa pode ter para crescer profissionalmente. Como é que você enxerga isso dentro de todos os mercados? Porque às vezes, o que é que eu vejo? Tem pessoas incríveis, mas que não conseguem se comunicar com o seu público. E aí, não é que falta experiência, não é que falta gestão, não está faltando competência técnica, está faltando comunicação. Como é que você enxerga isso, Sil, dentro desse mercado de trabalho, você que lida com médicos e profissionais de todas as áreas ao longo desses últimos anos? Uau! A comunicação, ela é uma competência, e por ser uma competência, ela pode ser aprendida. Ela é uma competência transversal à nossa vida, a tudo que a gente faz. A comunicação, ela entrou muito cedo na minha vida. Eu sou uma comunicadora, até posso dizer, né, com titulação profissional. Antes de fazer administração, eu pensei realmente em seguir por essa área, mas eu entendi que a comunicação ficaria mais como um hobby. Então, já cheguei a ser locutora de Jovem Pan, em Maringá. Um beijo pro pessoal da Jovem Pan de Maringá. Mas eu deixei realmente a comunicação mais como um hobby. Mas ela fez parte da minha vida. Sim. E eu posso assegurar que foi essa competência que me ajudou a alavancar os meus próprios resultados. Porque ela me conectou com o meu público, ela me ajudou a comunicar valor. E se a gente olha para esses exemplos todos que a gente trouxe aqui de mercado de diferenciação, a maior qualidade das marcas, além de um produto de qualidade, que é pré-requisito,
né, para ser um produto de luxo e para se manter firme no mercado, foi a capacidade de se conectar com o seu público. Ouvindo, entendendo o que ele quer, qual é o momento dele, né? A gente passou pelas etapas aqui do consumo, né? Do perfil comportamental de consumo. E elas tiveram essa capacidade de se reinventar, mas de comunicar valor. Isso. Uma coisa é ter reputação. Uma coisa é ter valor. Outra coisa é você comunicar a sua reputação. Maravilhoso. Eu costumo falar que o resultado do médico é proporcional à sua reputação. Sem dúvida. Mas essa reputação, ela precisa ser dita, comunicada. Então, dominar a comunicação ela é muito importante. Eu recentemente fiz um curso, né, pelo MIT sobre comunicação persuasiva. E foi muito interessante porque ali Isso eles eu trazem... quero fazer, me passa esse Passo contato total, aí. me recomendo. E é muito interessante porque eles trazem ali uma fórmula mesmo da comunicação persuasiva. E olha que interessante, e é por isso que se justifica, às vezes, pessoas com menos conhecimento que conseguem angariar e cativar um público tão grande por conta desses elementos da fórmula. Então, a persuasão, ela é uma fórmula que tem a ver com a motivação, ou seja, se eu consigo capturar ou extrair de você qual é a sua motivação em relação ao que eu posso fazer por você. Né? Então, o que te traz aqui para mim? Então, se eu sou sua paciente, o que me motiva a estar no seu consultório? Então, como médico, eu preciso entender esse comportamento, saber essas motivações. Então, se eu tenho essa clareza do comportamento, da motivação da minha persona, eu já estou um passo à frente. O segundo elemento se chama conhecimento. Então, motivação mais conhecimento. Ou seja, eu entender qual é o seu nível de conhecimento sobre a solução ou sobre o tema que está sendo discutido. Então, eu sou sua paciente, vou até seu consultório com a minha motivação. Qual é a minha motivação? Quero recuperar minha vida, porque eu tô morta, né? Tô na menopausa, tô morta. Quero recuperar minha vida. Exatamente, eu não tô usando algo aleatório, isso é verdade, né? Então, eu vim aqui para poder viver, resgatar a minha vida. Então, essa é a minha motivação. Mas qual que é o nível de entendimento que, como paciente, eu tenho sobre o assunto? Então, eu sei qual é o meu problema, a minha doença, o meu diagnóstico. Eu sei qual é a solução que existe para mim. E eu aceito isso. E essa aceitação, que já tem a ver com a persuasão, ela vai depender desses 3 elementos, que aí falta o terceiro, que é o tempo, como profissional, você vai se dedicar e a paciência que você vai ter para poder se adequar à minha motivação e ao meu conhecimento. Então, muitas vezes a gente vê o médico dentro do consultório pecando nisso, de usando todas essas palavras difíceis que você usou, que eu tive que me hidratar aqui, porque me deu falta de ar, né? Para poder entender o que você está dizendo. Porque o meu nível de conhecimento como leiga não me permite alcançar o que você está dizendo. Eu tenho a motivação suficiente, mas eu não estou entendendo. E sem entender, eu não me engajo. E você, às vezes, vai precisar do tempo necessário para poder se dedicar. E aí a gente vem para os roubadores de tempo, que é a questão de uma agenda muito cheia, às vezes o próprio convênio, né, ele faz para que o médico tenha uma produtividade, ele é cobrado por resultado, ele atenda muito rápido e não dá tempo das pessoas poderem compreender e chegar no nível da aceitação, aceitar que aquilo precisa ser mudado. E é por isso que a gente vê as estatísticas, né, que mundialmente falando, mais da metade dos pacientes que recebem uma prescrição médica simplesmente não seguem. E não é por questão financeira. É por questão de compreensão, entendimento. E aí, eu te devolvo a pergunta. Baseado nisso, nesse entendimento da pesquisa, comunicar-se corretamente, da melhor forma, de forma persuasiva e assertiva com o paciente, é ou não é importante? Sem sombra de dúvida. E eu faço isso. E isso faz parte do crescimento. Perfeito. Do desenvolvimento profissional. E isso que você está falando é tão verdade, porque, por exemplo, eu sou um professor de fato de direito. Eu amo ensinar. É minha cachaça. Minha cachaça está no... Eu no palco, eu sou um alcoólatra, de tanto que eu amo a cachaça de estar ensinando as pessoas. É impressionante a capacidade. Eu viro outra pessoa. De tudo. Do tempo que você fica em cima do palco, do quanto você fala palavras por minuto. Eu falo no 2x. Então, se você está achando que está muito rápido, coloca aqui no menos 0,5. Mas é engraçado, porque assim, enquanto paciente de vários médicos, eu também sou paciente, eu sempre vou para uma consulta e eu vou esvaziado do meu conhecimento, né? Eu deixo meu CRM na porta e eu entro para ser apenas paciente. E eu vou me colocar na função de paciente. Eu não dou uma palavra, eu estou lá na consulta e fico ouvindo. Aí eu penso, não faz o menor sentido
Eu até digo ao colega, ó, eu não sou médico aqui, eu sou André paciente, então me explica exatamente como você explicaria para outra pessoa. Eu não sei se por ser médico o cara quer conversar ou porque ele não tem aquela habilidade, não que ele não saiba. O problema é esse, é que às vezes são pessoas incríveis, mas que não conseguem traduzir o seu conhecimento de uma forma que a gente consiga Simples. entender. Então, a alta sofisticação está na simplicidade. As pessoas às vezes querem mostrar conhecimento através do rebuscamento da palavra, da oratória. Não é isso. Você não é Mário Sérgio Cortella. Então, assim, não precisa, né, falar como se você fosse Cortella para que as pessoas achem que você é inteligente. Eu acho que você é tão mais inteligente quando você consegue simplificar algo fácil, né? Você consegue simplificar algo difícil e transformar algo que é inatingível em algo palpável. E eu, enquanto paciente, eu só tenho adesão a um tratamento se eu entender. Esse ativo funciona para melhorar isso, que é esse problema que eu te trouxe. Esse funciona para aquilo que você está fazendo aqui. Porque senão não adianta. Você não vai conseguir me conquistar. E isso é uma coisa que nós médicos precisamos fazer. Ou qualquer profissional. Tem pessoas que são visuais. Então, para aquela pessoa, traz atributos visuais. Tem pessoas que são auditivas. Então, fala, pergunta, faz um rapport. Você entendeu? Me fala o que é que você entendeu do que eu te expliquei. Eu nunca esqueci, porque eu fui professor, mas sou professor da Universidade Federal. Não sei se quando vai ser passado aqui eu vou ainda estar, que eu pedi licença e vou pedir a exoneração da universidade para me dedicar para minhas coisas pessoais. E eu atendia pacientes extremamente humildes. E aí uma vez, eu nunca esqueci, uma paciente trouxe uma receita que um colega tinha prescrito e aí ela não melhorou absolutamente nada. Era um xarope, eu não lembro exatamente para o que era ali, era tipo um antibiótico na forma de xarope. E o colega prescreveu para ela e colocou assim, ó, tomar uma colher de sopa de 12 em 12 horas. O que é que você acha que a paciente fez com o antibiótico? Trouxe o antibiótico fechado e tomou uma colher de sopa. Então, veja como a comunicação, ela limitou o tratamento. A paciente precisava de um tratamento com antibiótico. Você pode estar rindo aí na sua casa, mas veja. Mas isso é muito sério. É falta de comunicação, porque não era tomar uma colher de David sopa. Ogilvy, né, um publicitário americano, dos mais, né, importantes aí da história, ele fala que comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. E eu gosto muito de usar um exemplo, nós como pais, né? Quando a gente vai educar um filho, muitas vezes a gente tem que se ajoelhar, se ele é pequeno, para estar à altura dele, para a gente conseguir transmitir, sabe, a mensagem e fazer todo o trabalho educacional. É a mesma coisa com, seja paciente, seja um cliente, de você se colocar, porque você é um especialista, você domina, né, o assunto, mas você está trabalhando com alguém que dentro da curva de aprendizado ainda é uma criança naquele assunto. Perfeito. Desenvolve mais esse raciocínio aí, Sil. Exato. Isso está escrito no livro Start, que ele fala que na vida nós temos os nossos níveis de maturidade. E é muito interessante isso, porque quando a gente inicia um assunto novo, uma competência nova, a gente começa naquilo como criança. E a gente passa a ser adolescente, adulto, até alcançar um nível de senioridade que é de proficiência, que você passa a ensinar os demais, passa a ensinar as crianças. Então, eu lido com muitos médicos que têm isso. Eles, como médicos, já têm proficiência, eles já ensinam outros. Só que às vezes, por exemplo, precisam desenvolver uma nova competência. Exemplo, até a própria comunicação, né? Porque precisa agora, né, estar ativo numa rede social, ter uma presença digital. E eles não se permitem ligar a câmera pela primeira vez. Por quê? Porque vem uma cobrança da perfeição, do perfeccionismo. E já ser sênior em uma competência nova que você é baby. E não se permite. Então, gente, o nível de permissão, de autopermissão, ele é fundamental para que a gente continue nesse processo de evolução, né? Porque a gente não mencionou aqui que a única certeza que a gente tem é da necessidade de se reinventar. A gente só vai se reinventar se a gente se permitir ouvir o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito ou em relação aos seus anseios, às suas necessidades, e a gente se adequar, e a gente voltar a ser aluno de novo em alguma área da vida. Porque só sei que nada sei, né, doutor André? Exatamente. Isso é impressionante o que o Silvano está dizendo, porque às vezes você está fazendo uma transição de carreira e você já ocupava um cargo do alto escalão na corporação que você estava, mas nessa nova transição de carreira você está iniciando. Então, calce as sandálias da humildade. Entenda que ninguém pode
se levantar para ensinar sem ter sentado para aprender. Exatamente. Isso é o que eu faço o tempo inteiro. Eu amo trocar. Eu saio do palco enquanto professor. Acabei de dar uma palestra incrível, fui ovacionado e eu volto humildemente para assistir o próximo palestrante, porque o que ele sabe eu não sei. E ali, acabei de sair da posição que eu sabia muito sobre aquele assunto para o que não sabe nada, para o que o outro. Eu tenho uma humildade. Então, eu acho que se você quiser crescer, você precisa cultivar a infatigável arte da humildade contínua. Se você acreditar que você não pode aprender com tudo, com todos e a todo momento, meu amigo, está no seu fim. Você e chegou cuidado numa situação... com o perfeccionismo. Exato, Né? não pode parar. Porque ele não existe, e eu costumo falar, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, Silvane, você é gestora, você tem uma empresa, você não tem problema de gestão. Não é assim. Você é médico, você não vai deixar, você não está blindado para um problema de saúde. A diferença é o conhecimento e a vivência, é que você sabe lidar melhor com aquilo. Exato. Né? Então, o conhecimento, ele te permite isso. Maior segurança para você lidar com os seus problemas. E também, se você não tem esse conhecimento, buscar de quem tem. Eu sei de uma frase que você usa muito, que agora, não sei se eu vou falar ela corretamente, mas assim, que você gosta de subir nos ombros de gigantes, né? Assim, como que é que você fala essa frase? Não sou eu não, essa frase é de Goethe. Se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre ombros de gigantes. E nesse livro Start, que a gente mencionou sobre o nível de maturidade, ele fala disso, sobre também a forma de crescimento. Uma das formas que a gente tem para crescer é a gente também subindo nos ombros de gigantes. Concordo. Né? Porque, de repente, eu sou júnior, né? Eu sou criança numa determinada área, mas eu tive o privilégio de estar próximo a algum gigante. E essa pessoa me deu o privilégio também de subir sobre os seus ombros, e isso é um acelerador, sim. Com certeza. E aí a gente pode até aplicar isso ao que a gente acabou de falar sobre as collabs, né? Então, se eu sou júnior numa determinada área, estou precisando da expertise, né, de uma outra pessoa, a collab tem a ver com isso, né? Porque eu vou acelerar o meu crescimento, porque eu me associei a alguém que naquela área é maior do que eu. Mas para que as parcerias também elas sejam, digamos, uma soma, eu também preciso ter atributos equivalentes em outra área para poder somar, senão vira divisão. Exato. Por isso que a gente volta naquela questão assim do que eu planto de sementinha no questionamento das sociedades. Essa sociedade que está sendo formada, né, no princípio de gestão, ela é uma divisão ou ela é uma soma? Será que nós temos elementos equivalentes? Perfeito. Né, para que você possa seguir juntos ao mesmo objetivo e as pessoas se mantêm conectadas na medida do alinhamento do seu propósito. Concordo. Né? Enquanto há alinhamento, há conexão. Exato. E como é que você acha que a gestão, sendo você uma grande gestora de sucesso e de impacto, que vem transformando vidas, inclusive a minha e a minha carreira, como é que você enxerga a gestão como uma ferramenta de crescimento para as organizações, para as marcas, para as empresas? Por quê? Eu, por exemplo, tenho um baita conhecimento técnico sobre a medicina. Graças a você e a convivência com você, eu amo, porque meu círculo de amizades, vocês estão vendo os amigos que eu trago aqui, né? Meu círculo de amizades é o mais diverso possível, porque eu quero aprender com todos. E Rossandro sempre diz, né? Os inteligentes, quando enxergam a luz, correm para perto dela para brilharem juntos, ao invés de, diferente dos burros, entre aspas, os ignorantes e ausentes de conhecimentos, de quando enxergarem a luz, se afastarem e permanecerem na escuridão, né? Ou por inveja, ou por achar que a luz do outro pode depor sobre a sua e que ninguém pode crescer junto. Então eu tenho a grata honra e satisfação de aprender com você o tempo inteiro, de ouvir seus conselhos sobre a importância de gestão, tanto que fiz um MBA de gestão, estimulado por você, de gestão e liderança de pessoas, e isso mudou minha vida. E como é que você enxerga a gestão hoje dentro como uma lei universal para todas as empresas, todas as grandes marcas? Você definiu bem, lei universal de sobrevivência, né? Hoje não basta apenas você ter um CRM, não é mais uma garantia de diferencial, você precisa da gestão. CRM é o Conselho de Registro de Medicina. O registro, exatamente, obrigada. Então, nessa lógica, né, da gestão, então vamos lá, vamos pegar alguns dados demográficos, né? O Brasil hoje tem mais de 500 mil registros médicos. Desses 500 mil, cerca de metade hoje dos médicos estão em consultório próprio, privado. Logo, se eles estão dentro de um consultório, eles têm a necessidade da gestão. Sim. Porque eles contratam pessoas, eles abrem um CNPJ, eles têm tanto responsabilidades fiscais,
trabalhistas, de diversas ordens, financeiras, Claro. né? São riscos e responsabilidades assumidas. E quem te ajuda a gerenciar essas responsabilidades, né, do seu CNPJ, da empresa que você teve que abrir para prestar serviço para um hospital, por exemplo, Uhum. é a gestão. Porque o que é a gestão? A gestão é a administração, né, da sua carreira e também do negócio que você resolveu abrir. Seja um Sim. consultório, seja uma clínica, seja um hospital, seja um laboratório, né? Algo que você realmente assuma uma responsabilidade sobre si, perante o mercado, a comunidade e os órgãos, né, competentes, Uhum. né, e sobre outras pessoas. Então, a gestão, ela é a administração de tudo isso. Então, uma coisa que é muito importante a gente salientar, assim, qual é a diferença entre o empreendedor e o empresário? O empreendedor, ele é o dono da ideia. Ele é aquela pessoa que pensa na solução. Então, o médico, no geral, mesmo ele admitindo ou não, ele muitas vezes ele já é um empreendedor. Uhum. Por quê? Porque ele escolheu uma especialidade que vai oferecer a solução para um determinado paciente. Sim. Mas isso não o torna empresário. Ele se torna empresário a partir do momento que ele abre uma empresa. Ele tem o seu CNPJ. Então, aquela solução, ela vai ser estruturada dentro de um formato de trabalho empresarial, em que ele precisa contratar uma equipe assistencial, seja secretária, enfermeiras, uma equipe produtiva, sejam outros não médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, ou até mesmo outros médicos. Sim. Então, a partir do momento que ele abre essa empresa, ele assume as demandas e responsabilidades administrativas de gestão. Então, todo empresário, para ser bem-sucedido, ele precisa aprender sobre gestão. O que eu procuro sempre salientar é que, já que ele muitas vezes não se formou para ser um administrador, é ele buscar conhecimento suficiente de forma estratégica. Qual é o conhecimento que me aproxima do meu objetivo? E o que é que eu tenho que saber para poder orientar outras pessoas? Eu brinco que o médico, como gestor, ele não precisa ser o apertador do botão, Perfeito. mas ele precisa saber qual é o botão que deve ser apertado. Uhum. E isso demanda, sim, conhecimento, que ele pode adquirir no banco de escola, fazendo MBA, fazendo cursos lá com a gente, ou ainda contratando pessoas, seja um gestor, um administrador que ele vai contratar para a clínica, ou ainda um serviço especializado, terceirizado. Maravilha. Então, conhecer as opções é o primeiro passo para você. Na verdade, o primeiro passo é reconhecer a necessidade. O segundo passo é conhecer os caminhos, né? Quais são as opções que eu tenho para fazer aquilo que eu não domino e que às vezes eu também não gosto tanto, mas que eu tenho necessidade. E aí, deixa eu te perguntar, qual é a sua opinião, e é uma opinião bem pessoal? Você acha que é mais interessante investir e pagar alguém para fazer? Eu sei que é só a sua opinião mesmo, depois eu vou Sim. até dizer a minha. Pagar alguém para fazer ou você mesmo parar seu tempo e ir atrás do conhecimento? Por que é que eu estou te perguntando? Porque por muitas vezes ao longo da minha jornada como empresário e enquanto empreendedor, eu sempre entendi assim, eu não posso ocupar meu tempo por algo que não vale a minha hora. Eu sempre tive isso muito claro. E, ao mesmo tempo, eu sou muito curioso. Eu amo estudar e amo aprender. Eu disse, poxa, mas ao mesmo tempo eu não posso delegar uma função que eu não sei cobrar. Como é que eu vou entregar a empresa que eu criei e que é minha fonte de renda, é com ela que eu sustento minha família, para alguém gerir, sem eu saber nem como é que eu cobro? E foi isso que eu fiz. Eu fui fazendo e contratando consultorias para implementarem aquilo. Mas vou fazer meu MBA aqui. E aí ele conheci, vou colar em Silvânia, vou fazer perguntas estratégicas que resolvem minha coisa, para eu sair perguntando ao cara que vai gerir, para ele saber que eu entendo. Então, assim, como é que você enxerga isso dentro de qualquer cenário? Porque Perfeito. às vezes as pessoas também se amarram para fazer contratações baratas que, assim, que solucionariam o teu problema, e você cria um outro problema, que é você ficar soberbado, porque você fica no operacional, no tático e no estratégico, sendo uma empresa, um empresidiário do seu próprio negócio, e isso não consegue progredir, porque às vezes, não vou fazer um investimento barato ali, que não vale a sua hora. Às vezes o seu valor de uma consulta vale mais do que o salário que você vai pagar de um profissional que pode te ajudar nisso aí. E depois, a outra é a diferença entre delegar e delargar. Perfeito. Na verdade, você acabou de responder. A sua resposta já estava na pergunta e você fechou com a resposta que eu te daria. Que a resposta é delegar e não delargar. Para eu conseguir delegar, eu preciso ter
um conhecimento, no mínimo, básico sobre aquela questão. Tem que ter um domínio. Então, conhecer é fundamental. Se você quer realmente ter resultados expressivos, sólidos, você precisa, sim, ter conhecimento. O que você não vai ter é a vivência. E aí vale a pena você delegar para alguém que venha com conhecimento e vivência. Mas como é que você vai discutir uma estratégia se você não tem o conhecimento? E o conhecimento, ele parte, em primeiro lugar, de conhecimento do seu próprio negócio, mais do que qualquer especialista. Então, conhecer o seu público, entender o que ele quer, né? Não menosprezar a sua intuição. Isso não pode ser menosprezado, é o equilíbrio. Não menospreze, mas também não viva a sua vida de forma empírica, né? Então, aí vem a questão do conhecimento. Então, essa questão do delegar, ela é muito importante. Então, ter um conhecimento a respeito do assunto e participar do planejamento estratégico. Já que quem tem a visão do negócio... De quem é a visão? A visão é do líder, a visão é do dono. Então, a gente tem dentro da gestão 3 pilares básicos, que é a parte operacional, a parte gerencial ou tática e a parte estratégica. Quando nós começamos empreendendo, a gente joga em todas as pontas. Sim. Nós somos o operacional, o médico é o operacional médico, o médico, ele gerencia todas as atividades, dá treinamento para quem precisa, e ele também pensa no futuro do negócio e o que é necessário para aquilo, né, aquilo se realizar. Conforme você cresce, você vai, então, contratando pessoas. Só que para você contratar a pessoa certa, você também tem que entender, né, qual é a contratação que vai te levar para onde você deseja. Você precisa entender o que essa pessoa vai fazer. Você precisa determinar o que essa pessoa vai fazer. E isso parte do delegar daquilo que você faz. Então, no geral, o raciocínio para médico o médico ele vai ficar, né, na maioria das vezes, na parte operacional médica da medicina, porque ele é o especialista na área, mas tudo que foge da medicina, é interessante que ele contrate pessoas capacitadas. E uma questão clássica, né? Porque a gente começa pequeno. Eu falo que todo grande começou pequeno. Claro. E é natural a gente começar sempre organizando a base, da base para o topo, né? Para que eu primeiro tenho que ter a secretária, a enfermeira, para depois ter a coordenadora do atendimento. No entanto, quando a gente inverte essa posição e a gente já contrata uma pessoa com uma capacidade de liderança maior, além de fazer um trabalho mais bem feito, porque já tem um domínio por conhecimento e vivência maior, ela vai ter a condição de estruturar a sua empresa e contratar o time. Porque, às vezes, quando a gente começa muito pela base, contrata pessoas, né, assim, com menor conhecimento e menor vivência, quando eu quero colocar alguém maior, geralmente a gente vive alguns conflitos. Sim. Então, essa inversão de raciocínio, ela não é algo natural. Interessante. Seria começar por um profissional sênior e ele depois ir pegando os júniores e fazendo No nosso canal do YouTube, eu tenho alguns também podcasts que a gente fez com profissionais, assim, que alcançaram um resultado, né, fantástico, que eles falaram que o que fez a diferença no início da carreira deles foi contratar uma excelente secretária. Interessante. Então, não é uma secretária daquilo que eu posso pagar. Entendi. É se esforçar, é assumir um pouco mais de risco. Sabe, ter um pouco de boleto a pagar para poder... Então, é contratar uma pessoa com maior conhecimento e vivência, que depois ela vai te ajudar a estruturar o crescimento da empresa. Perfeito. Um excepcional raciocínio. Fica aí para você, não só na área da saúde. Lembra que esses mesmos conhecimentos você pode incorporar e aplicar em qualquer área que você esteja aí nos assistindo. Aliás, é um médico que aprende com o mercado corporativo, né? Com o mercado da gestão, e não o contrário, né? Sim, a gente tem alguns momentos aqui no podcast, um deles é o momento ineditismo, para que você possa contar algo inédito da sua vida, da sua carreira, da sua profissão, que você não contou na maioria dos lugares, você não contou isso em nenhum podcast, não contou aí no seu Instagram, coisas que ninguém sabe sobre você, para aproximar, né, você aqui do nosso público do DR Boa. Eu sou uma pessoa muito aberta, né? Então, acho que da minha vida as pessoas sabem muitas coisas, mas acho que tem um ponto que é da infância, que tem a ver com o fato, né, de ter sido, né, de ser filha de pais professores e ter rejeitado a possibilidade de um dia ser educadora.
né? Porque eu olhava para a vida dos meus pais e sempre achava assim, uma vida de muito sacrifício. E eu falava assim, não, professora eu não serei. Eu buscarei outras opções, outras oportunidades, fiz administração. Mas quando eu fiz recentemente um trabalho até de marca pessoal, posicionamento pessoal, eu fui buscando em cada, inclusive eu recomendo esse exercício, você vai pegando cada movimento da sua vida e você vai colocando na linha do tempo, né, dos grandes feitos que você teve. Os marcos. Os marcos, exatamente. Você vai colocando assim, o que você fez que te ajudou a tornar aquele momento importante e relevante? E eu vi que aquela menina que rejeitava a possibilidade de ser professora utilizou a educação como pilar de diferenciação e crescimento em cada um desses marcos. E aquela criança, né, que rejeitava essa possibilidade, hoje, né, teve a chance já de alcançar mais de 30 mil profissionais, né, de todo o Brasil, de diversos... eu faço parte. De diversos, né, diversos lugares, né, mundo afora, inclusive, com uma mensagem, né, que leva essa educação na parte de empreendedorismo, gestão, para profissionais que até então também rejeitavam essa possibilidade. Que sensacional, adorei. E você é uma grande educadora, né? Você é uma professora nata, você tem o dom de ensinar, deu para ver, né, ao longo desse nosso papo. E engraçado que eu me conecto muito com você, porque esses dias eu estava também dando uma entrevista em um outro podcast e disse, eu me vejo hoje muito mais como um professor do que médico. E eu amo ser médico, e mesmo sendo um médico, eu sou professor das minhas pacientes. Eu sou professor da minha paciente no consultório, porque o tempo da minha consulta me permite ensinar, eu uso elementos gráficos que eu uso em sala de aula para aluno, para ensinar para minha paciente, para que ela possa ter adesão. O mecanismo é esse. Vê se você entende. A glicose entra aqui, a insulina mexe aqui, então eu gosto, como eu sou apaixonado e fascinado pelo esse universo dos hormônios. Falar de hormônios sem instrumentos visuais fica impossível, porque na minha cabeça eu vejo tudo, mas que ninguém está lendo meu cérebro. Então eu amo ensinar, e você também faz isso assim brilhantemente. E eu estimulo para que cada um de vocês sejam educadores da audiência de vocês, né? Que vocês possam levar o conhecimento de vocês de forma inspiradora, e a gente inspira pelo conhecimento. É só através disso. Eu digo muito, eu não invejo a conta bancária de ninguém, mas tem uns cérebros que eu tenho inveja, e não é nem inveja branca, é inveja, eu quero esse cérebro, eu quero, é a cobiça da ambição, porque assim, eu amo pessoas inteligentes. Se você quiser me chamar para uma DR boa, tá aqui quem tá com roupa de ir para aprender, se colocar nessa cadeira de estudante o tempo inteiro. E aí eu vou até puxar para um outro gancho aqui, nessa reta final, de qual foi um livro. Eu sei que você é uma leitora ávida, assim como eu também, e eu pego várias inspirações, vários livros que você me deu dos treinamentos que eu já fiz e dos que você sugeriu. Qual livro você acha que mudou? Foi assim, nossa, esse aqui, depois que eu li, claro que cada livro representa um momento da sua vida e ele vai ressoar dentro de você, dependendo do que você está vivenciando naquele momento. Mas existe algum que você leu e que mudou sua vida? Porque, por exemplo, para mim, o livro que até hoje mais mudou a minha vida, e só esse ano eu já li 23 livros, né? 2024, estamos no meio do ano, eu já li 23 livros. E o que mais ressoou nos últimos anos para mim foi O Ego é Seu Inimigo, porque eu estava num momento de crescimento e aí naquele momento eu quis dar uma inflada e eu li esse livro num voo, voltando daqui de São Paulo para Campina Grande, e um livro grossinho assim, sei lá, 300 páginas, eu li ele no voo, e eu já li 5 vezes e reli esse livro, e para mim foi incrível. Ele me deu o Down to Earth, coloca o pezinho no chão, querido, deixa a mente voar, mas bota o pé no chão, se aterra que você não é ninguém, você é uma poeira dentro da grandeza que Deus criou. Então, teve algum livro que, assim, transformou a sua vida e a sua história, e por quê? E qual foi a principal mensagem desse livro, para que vocês peguem papel e caneta e anotem esse também? Claro que foram alguns na vida. E pode citar. Alguns mais técnicos, outros menos. Na adolescência, foi Quem Mexeu no Meu Queijo. Ah, maravilhoso. Maravilhoso, Sim, porque é uma leitura, sabe? Que todo adolescente, eu acho que tem que... Autoajuda do adolescente. Exatamente, assim, porque te mostra, né, sobre a capacidade, assim, de você... de se transformar, de você tomar decisões disruptivas, né? Assim, não disruptiva para o mundo, mas, sim, né, no seu universo pessoal.
Mas na vida, uma questão que eu convivo muito, que eu lido muito com ela, que é a busca pela felicidade, né, do ser humano. Porque quando eu trabalho com médicos, geralmente o médico ele só se abre para a gestão por uma necessidade. Sim. Ou porque ele não está tão satisfeito, ele está frustrado com a profissão, com a carreira. Então, tudo isso leva a gente para um lugar de estar em busca da felicidade. Então, um livro que me marcou bastante foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. Maravilhoso. De você, sabe, repensar a sua forma, né, de interpretar, definir o que é felicidade. Psicologia positiva. Exatamente. E entender, né, que a felicidade, ela é o processo e que sim, também existe, né, uma fórmula para você poder caminhar, né, rumo dentro desse processo da felicidade, que é a questão da gratidão. E às vezes a gente ouve, né, algumas palavras, elas caem num lugar comum e elas perdem, às vezes, impacto. E isso é muito perigoso. Verdade. Então, a gente ouve as pessoas falando sobre gratidão, gratitude, isso e aquilo. Mas é muito, muito perigoso você colocar conceitos vitais, né, em lugares pequenos. E eu entendo isso, assim, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a esse processo, sabe? Do estar bem, do sentir-se bem, a despeito de. Porque todo problema todos nós temos, mas a gente precisa valorizar mais nessa balança da vida, colocar o bem-estar, colocar situações ou objetivos que o dinheiro não pode comprar como sendo o nosso maior objetivo. Perfeito. Né? Então esse livro ele me trouxe uma reflexão muito interessante. É muito incrível. E eu ressignifiquei, por exemplo, a palavra problema esse ano. Eu digo muito que problema é só o que não tem solução. O resto é desafio para o meu crescimento. E isso mudou minha forma de enxergar a vida. Porque eu reclamava de tudo. Ah, mas eu estou fazendo muito e não recebi. Ah, mas eu já fiz demais, eu tinha que estar em outro momento da minha vida. André, para de reclamar pelo pouco que você acha que falta e passa a ser grato pelo muito que te sobra, pelo tanto que Deus já te deu. E essas coisas, eu disse, meu Deus, não tem um dia de sossego. Todo dia é um problema, todo dia é uma coisa nova. E eu disse, não, Senhor. Em tudo dai graça. Exatamente. Eu fiquei, não, Senhor, isso aqui é só mais um desafio para me capacitar para a abundância de coisas incríveis que o Senhor tem preparado para a minha vida. Então, tudo que tem solução, ou seja, tudo que não é minha morte, não é problema, é desafio. Então, isso em mim, e O Jeito Harvard de Ser Feliz também foi um livro que mudou em mim. E ele traz muita coisa, né, também científica, né, de experimentos, claro, né, na área humana. E lá ele fala muito sobre essa questão, né, o que leva uma pessoa a se esforçar tanto para alcançar um estado máximo de reconhecimento, estar em Harvard, né, ser um aluno de Harvard e chegar lá no primeiro ano você já não se sentir mais tão feliz e realizado, né? Então, assim, o que mudou nessa equação? Exato. E é o que a gente tem dentro. É a nossa capacidade de ser feliz. E isso também está conectado com o que a gente trabalha no dia a dia. Então, por exemplo, a Disney, que é um exemplo para a gente de experiência, ela tem lá na contratação dela um indicador para saber se a pessoa é uma pessoa naturalmente feliz. Se ela tem isso como atributo. Porque ser feliz é uma decisão, sabe? Acho. E tem a ver com o seu jeito de ser, né? Com como você encara, como você né? encara. Porque as coisas, elas não são como elas são como você acredita que elas são, como você encara elas. E se a gente não olha com carinho para esse lugar, nós nos tornamos eternos insatisfeitos. Verdade. Eu já tive nessa posição aí. Silvane, eu nem quero terminar ainda, porque ainda tem uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, que eu queria que você comentasse, porque a forma como a gente enxerga a nossa vida também está muito ligada ao nosso perfil comportamental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre perfil comportamental. Eu sei que daria um podcast só para a gente falar de perfil DISC, mas assim, só de forma prática de como é que a gente pode, quais são, né, as possibilidades já mapeadas de perfis comportamentais. E como é que a gente pode usar essa ferramenta, que inclusive está disponível ali gratuito e online para você fazer, para você se enxergar um pouco mais e para você tentar... Eu sempre digo que ninguém é incompleto em si. Nós somos completos como somos, mas temos sempre algo a adicionar. Então, como é que você enxerga que depois de mapeado o seu perfil comportamental, você pode desenvolver competências para agregar e adicionar em quem você já é? Perfeito.
Bom, eu trabalho, né, utilizando as avaliações de perfil comportamental há quase 15 anos, né, tenho formação nessa área e uso como ferramenta para ajudar no desenvolvimento de carreiras médicas e de negócios também. Porque empresas são pessoas. Sim. E por trás de um objetivo médico, a gente tem, né, eu falo que é a pessoa por trás do jaleco. Sim. Então, quem é essa pessoa? Então, toda pessoa, ela possui características marcantes. Então, as avaliações de perfis comportamentais, elas possuem essa habilidade de mapear, né, dentro das suas características marcantes e revelar para você quais são elas. E isso te torna mais tolerante com você, te torna mais tolerante também com o outro, porque você passa, ao se conhecer, a identificar as diferenças em relação ao outro, e especialmente em relação a cônjuge, porque às vezes a gente tem a metade das laranjas, né? Lá em casa, então... Exatamente. Então, o perfil comportamental, ele leva como áreas macro, né, em consideração 4 pilares básicos, né, que são perfis de maior dominância, né, de pessoas que têm um espírito de liderança, mas é uma liderança de comando, e elas têm uma alta energia, inclusive para empreender. Aí tem um outro perfil, que é um perfil mais comunicador, mais influente, que ele também tem um espírito de liderança, mas ele gosta, né, de levar as pessoas junto com ele com um objetivo, diferente do perfil, né, o primeiro que eu falei, que ele vai sozinho. A gente tem um perfil um pouco mais analista, mais cético, né, uma pessoa mais voltada para dados, números, e um outro perfil, que é o perfil que gosta mais de cuidado com o planejamento, de entender o passo a passo de cada coisa. E aí a gente tem várias nuances e características dentro, né? Características micro dentro dessas 4 áreas maiores. Mas o mais interessante é a gente entender o perfil comportamental como uma caixa de lápis de cor. Que todas elas são lindas, todas elas são necessárias para a natureza, né? O que seria o céu sem o azul e sem a combinação com o branco. Nós não temos 0, né, de características em nenhuma dessas 4 áreas, a gente tem sempre um pouquinho de cada, o que nos torna únicos por conta da dose, né, de cada uma. No entanto, como eu trabalho com um público muito cético, né, o médico ele tem essa característica, às vezes o médico ele tende a olhar para essa área do conhecimento e a interpretar como autoajuda e a criar um pouco de preconceito. E na verdade não é. Autoconhecimento é muito diferente de autoajuda. Eu gosto de todos. Eu gosto de autoajuda, autoconhecimento e auto tudo. Então, isso é um campo assim, que te traz um autoconhecimento, né, um conhecimento maior sobre si mesmo, é um espelho da verdade, você enxergar quais são as suas características predominantes e enxergar as suas reações. Como é que você reage a determinadas situações baseados nesse seu próprio comportamento? Então, é um espelho da verdade. Como é que você toma as suas decisões baseadas nesse comportamento? E como você se relaciona com outras pessoas, baseado nas características semelhantes ou diferentes, né, em relação ao perfil de comportamento. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, né, sobre perfil comportamental, isso me ajuda a liderar melhor. Isso me ajuda a inspirar pessoas, porque eu consigo fazer aquele processo de me ajoelhar diante do meu filho, né? Porque eu vou dosar a minha comunicação de acordo com a capacidade e ao perfil do outro. Então, eu me torno uma pessoa muito mais generosa. Verdade. Porque eu sei quem eu sou, mas eu também sei reconhecer quem é o outro. E consigo ser uma pessoa muito mais empática. Por essa condição, essa capacidade de entender que não é a minha linguagem, né? Já que é o que o outro entende, eu preciso me modelar um pouco mais se eu quero engajar aquela pessoa, se eu quero fazer com que ela compreenda a minha mensagem. Então, eu preciso me moldar. Então, eu acho que é um processo de autoconhecimento que te ajuda a desenvolver muito a empatia. Muito. E que é importante nos dias de hoje, né? E eu te perguntei isso porque, assim, foi um divisor de águas ter conhecido isso dentro de um dos treinamentos. Porque quando eu fiz as mudanças na peça do tabuleiro e coloquei o peão no lugar de peão e a rainha no lugar da rainha, estava em posições inversas nesse tabuleiro do meu jogo de xadrez na clínica, que era exatamente pegar uma pessoa que não gosta de se comunicar para, por exemplo, colocar como recepcionista, que tem que estar o tempo inteiro se comunicando, e pegar alguém que é extremamente organizada e planejadora, que deveria estar mexendo com dados, com planilha, e colocar ela na recepção, ou o inverso também. Pessoas que é incrível para estar com números. E o seu nível de empatia? Total, e isso é engraçado porque, perdão, é só através do conhecimento em que a gente se liberta, né? Knowledge is disturbing. O conhecimento, ele é perturbador e, ao mesmo tempo, ele também
ele te move, te faz com que você consiga jogar o jogo da melhor forma. Não adianta você saber os movimentos das peças sem saber qual é o local que cada peça ocupa naquele Exato. tabuleiro. E eu uso muito a questão do perfil comportamental, porque eu trabalho muito com objetivos, né, de carreiras e de Sim. negócios. Então, por exemplo, tem perfis comportamentais que naturalmente já são mais empreendedores, são mais, têm um maior apetite a risco, e outros que não. Então, quando eu tenho um profissional que chega para mim e fala, Silvânia, eu quero abrir o meu negócio, o meu consultório, a minha clínica, ou seja o que for, eu aplico o perfil comportamental para entender até onde, naturalmente, ele já tem características, né, que vão ajudá-lo a se aproximar do objetivo. Perfeito. Ou o quanto que ele precisa ganhar de clareza, sabe? Que ele vai ter que se esforçar um pouco mais. E o esforço só vale na medida do resultado que eu quero obter. Maravilha. Senão, para que eu vou mexer na minha área de conforto? Perfeito. Não, maravilhoso. Então, é no sentido de aproximação, sabe? Dessa pessoa ao seu próprio objetivo. Maravilha. Sim, uma outra pergunta, um outro momento aqui do Derribou é assim, se você pudesse voltar em qualquer momento da sua história e com os conhecimentos que a Silvânia de hoje, a maturidade que a Silvânia de hoje tem, o que você diria para aquela outra pessoa, para aquela outra Silvânia em qualquer momento da sua história? Eu diria assim, vai ser um super desafio, mas valeu a pena. Sensacional. Eu olho para trás e eu tenho muito orgulho, sabe? Honro quem veio também antes de mim, que, sabe, serviu de inspiração. Na dermatologia, eu falo que eu tenho um guru da dermatologia que me ensinou tudo sobre isso. Então, isso me trouxe um DNA, né, muito grande da especialidade. Depois, todos os médicos que passaram pela minha vida. Então, eu acredito, assim, que eu tenho muito orgulho da trajetória. Se você me perguntar assim, o que eu faria de diferente? Acho que talvez sofreria menos por antecipação. Acho que a ansiedade é um ponto, sabe? Assim, que às vezes passa. Viver de futuro. Viver de futuro, passa uma rasteira na gente. Talvez correria menos risco em algumas situações que eu fui extremamente pioneira e paguei um preço muito alto pelo pioneirismo. Hoje, tanto é que isso modela as minhas decisões atuais. Então, assim, continuo com a mentalidade pioneira, mas tem um filtro hoje um pouco maior, né? Então, acho que do que eu faria diferente seria, né, tentar ter essa maturidade hoje no passado, né, para poder dosar, né, alguns... Ser menos impulsiva, né? Exatamente, alguns impulsos, algumas, né, situações muito ousadas e, assim, assumidas. Mas, no geral, assim, a trajetória seria a mesma. Maravilhoso. Esses dias eu peguei uma foto minha com 9 anos de idade. E aí eu fiz até essa dinâmica no evento da mentoria, o pessoal da Hormones Mentor que estiver assistindo, eu fiz isso com vocês lembram? E eu peguei uma foto minha, acho que tinha 8, 9 anos, eu coloquei. Essa criança está muito orgulhosa do adulto que ela se tornou. Parabéns por ter sonhado tanto. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente deve... Eu daria um super abraço na minha criança, Não é? Eu sabe? também, super. Eu olhei, você sonhou isso tudo e você fez e pagou o preço que precisava para alcançar os sonhos que você quis ter. E continue. Eu quero olhar para a minha foto de hoje, quando eu tiver com 50, 60, dizer... Esse adulto está muito orgulhoso do idoso que ele se tornou também, que continuou persistindo, porque nunca é fácil, mas sempre é tão gratificante. Sabe de onde que eu acredito que vem esse senso de realização? Vem da fidelidade aos nossos princípios e valores. Se a gente não se desvirtua disso, plenamente. Quando você, né, vai... Né, alcançando um degrau a mais, você vai olhando para trás e vai vendo que houve muito esforço, muitos desafios superados, mas que de fato valeu a pena porque você se reconhece naquele lugar. Cada um desses momentos. Eu olharia para minha criança e falaria assim, olha, você não foi capaz de sonhar com tudo que aconteceu, mas você plantou a semente para que tudo isso fosse possível, com a sua força de vontade, com a sua determinação, com o seu inconformismo, né, de sair, né, do interior, como você falou, VIP, né, do interior do Paraná. Vinda do interior do Paraná. Exatamente, né, para alcançar, né, além fronteira, né, já fiz palestras internacionais e, enfim, sabe assim, é uma felicidade muito grande poder olhar para trás e também carregar um sentimento de gratidão pela minha própria origem. Aí eu falo dos valores familiares, gratidão ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã, sabe, a família que eu constituí, né, então hoje olhando, né, a gente falou que ia falar de Laurinha, olhando para Laurinha. Beijo, Laurinha.
e sendo muito orgulhosa também, sabe, da adolescente que ela se transformou, das escolhas que ela tem feito, né, para a vida dela, e poder também hoje, né, no meu aniversário recentemente, ela ouvi dela, assim, né, que é a melhor mãe do mundo por tudo que deixa de exemplo, ou de conquistas, né, de oportunidades, né, para ela poder também desfrutar. Então, eu só tenho realmente sentimento de gratidão. Sil, e aproveitando, não dá nem vontade de parar, que é tão bom conversar com Silvânia e a gente tem tão pouco tempo. Quais são os seus valores inegociáveis e que você acha que moldaram o seu caráter? Fé, a primeira. Eu acho que a vida se resume a 2 letras, sabe? Assim, fé. Porque de todos os desafios... Pra mim também. De todos os desafios que a gente vive na vida, assim, quem nos sustenta é a nossa fé, né? De acreditar nas coisas que ainda nem podemos enxergar. O segundo, que inclusive está muito exposto dentro da ideologia da nossa empresa, da Seven, que é a questão da confiança. Eu falo que a gente vende confiança, a gente compra confiança. Confiança é o que me conecta às pessoas. Eu não consigo me manter num lugar com relacionamentos se não houver confiança, né? Isso é muito importante para mim. E uma característica que também é um valor e que nos dias de hoje é muito valorizado, fica a dica aqui para quem está no mercado de trabalho, que é a questão da flexibilidade. A capacidade de se adaptar, né, de você realmente reconhecer que em determinados momentos você vai ter que recuar, você vai ter, sabe, que parar, ouvir, aceitar críticas, se moldar, né? Então esse é um valor humilde, muito importante. E um outro que eu tenho, todas são características e são valores, que é a questão da seriedade. Tudo que eu faço eu levo muito a sério. Sabe, André, assim, então eu não entro em nada, assim, sabe, se não for para dedicar atenção. Uma coisa que eu tive que aprender ao longo da vida, aprender a falar não. É muito difícil você falar não. Porque, primeiro que eu tenho uma característica de me achar, assim, capaz de fazer 1000 coisas, né? Aí abraça! Sabemos bem, minha amiga, sabemos bem. Então já é uma característica, né? A flexibilidade mais te traz, né? Essa questão, né? Desse excesso, né? De opções, de coisas, né? Você pega meu currículo ali, minhas atividades, né? Então empreendedora, empresária, palestrante, mentora, conselheira de empresa. Então, eu tenho essa capacidade de fazer diversas múltiplas, né? Multitask, né? Múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Mas como eu tenho essa característica de fazer tudo com muito compromisso, com muito comprometimento, eu tive que aprender a falar não. Porque chega um momento em que você é engolido. Você passa a fazer parte da agenda do outro. Claro. E isso é a maturidade quem traz. E é um exercício contínuo, porque eu acho que a gente nunca chega. Com certeza. E a gente sempre precisa entender que, assim, dizer não para os outros, na grande maioria das vezes, é dizer sim para você mesmo. Mas é tão desafiador, demais, né? Eu vim, assim, 2024 é um ano que eu estou aprendendo um pouco a dizer um pouco mais de não, porque assim, e eu fico como o meu também, um dos meus principais valores é que a gente tem muita coisa parecida, demais, né? Por isso que a gente tá junto. Você acha que eu vou ser sócio de alguém que não compartilha dos meus valores? Exato. Mas assim, como... Porque é a soma verdadeira, viu? Sociedade, soma. É verdade. Porque assim, como a fé é algo que também me move. E eu digo assim, meu Deus, se Deus está colocando no meu caminho e Ele me deu o dom, é minha obrigação de corresponder. Então eu entro num conflito comigo mesmo, sabe? Será que eu vou dizer não para esse dom que Deus me deu, para essa oportunidade que Ele está me dando, né? Às vezes eu olho, aí eu converso, né? Porque eu vou ter o papo. Exato. Senhor, deixa eu lhe perguntar, eu sei que o Senhor mandou, mas dá uma olhadinha aqui em casa, os meninos pequenos, Ana Alex reclamando, eu já estou há 15 dias fazendo também esse mesmo dom. Vamos dizer não só para esse? E aí eu sinto aquela paz. Eu digo, se o Senhor mandar aquela paz, eu sei que é pessoa não. Aí vem. Mas esse então, é o termômetro, né? Eu tenho aquela conversa... É a paz de espírito. Eu tenho aquela conversa o tempo inteiro. Senhor, por favor, DR boa. Eu tenho DR boa com Deus o tempo inteiro. Amigo, por favor, vamos lá, vamos entender aqui. Ai, Sil, que sensacional. Delícia. Antes de me despedir, essa câmera aqui é sua, quero que você deixe aí as suas redes sociais, deixe seus recados, os seus cursos, enfim. Como é que as pessoas podem beber mais dessa água, desse conhecimento tão incrível? Por favor. Bom, só quero agradecer nessa oportunidade, né, que é um privilégio estar aqui com o André, participando de um projeto tão lindo, né, que ele e a Kátia estão desenvolvendo. Deixo aqui meu beijo, melhoras para a Kátia também. E dizer para você, né, assim como eu diria para minha criança, ouse sonhar e se permita realizar.
E para que você consiga fazer uma ponte entre o sonho e a realização, conhecimento e vivência são importantes. E se você ainda não tem uma vivência e um conhecimento suficientes em uma determinada área, que é tão importante para você, né, alcançar e realizar o seu sonho, busque ajuda. Quanto antes, melhor. Porque talvez várias coisas, se eu tivesse buscado lá atrás, eu teria acelerado o meu processo e tornado ainda mais assertivo. E se você é um médico ou uma pessoa que se interessa, né, pela área de empreendedorismo, se vê, né, tendo uma empresa, o seu próprio negócio e busca conhecimento na área de gestão, nós temos o canal da Seven no Instagram, que é o @SevenGestão. Nós também estamos no YouTube, também como Seven Gestão. E o meu canal pessoal, que é Silvane Castro, que lá a gente compartilha muito conhecimento, muita experiência, muitas dicas também, orientações para você que quer se desenvolver enquanto empreendedor e empresário de sucesso. E deixa aqui, né, o meu agradecimento a você por ser essa pessoa tão inspiradora, tão incrível e que contribui tanto com o meu crescimento e com a minha vida pessoal e profissional. Esse episódio, ele traz uma lição. Se eu fosse definir esse episódio em uma única frase, eu diria: cultive a arte da persistência implacável e da humildade infatigável. Queira o tempo inteiro estar aprendendo com tudo, com todos. Seja humilde para entender que quando você acha que já sabe tudo, talvez você esteja se aproximando da sua maior queda e do seu maior insucesso. Se você está nos assistindo pelo YouTube, 2 tarefas. Já clica aqui para se inscrever no canal, deixa seus comentários, o que é que você achou, quais são as suas dúvidas. E pega esse link aqui e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Todo conhecimento que é bom, ele precisa também ser partilhado com mais pessoas. E eu vou te contar que ideia boa que a gente teve aqui hoje. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, já dá 5 estrelinhas para ranquear aqui o DR Boa. Clica também no link e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Silvane, obrigado. Foi assim, André. Sensacional. Obrigada privilégio. por esse grande presente. Que pena que Kátia não está aqui, minha amiga. Fique boa, rápido, logo, para a gente voltar a ter DRs boas, incríveis com pessoas como Silvane. DR Boa aqui no YouTube, todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas. A gente espera vocês. Beijão. Tchau, tchau.